Tá gravando, não tá? Tá escrito, Tá. apareceu, Bruna Bobato iniciou a gravação. Ai, que chique. Bom, Ai, é, não. eu não sei nem como que eu vou começar, se eu começo, sei Oi, lá, gente, meu nome é Bruna. da introdução do canal, assim, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acho que eu vou começar assim, você tá me olhando, eu tô com vergonha. Ai, eu vou ficar bem de olho fechado. Vou ficar... Ai, ai. Então tá, vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna Gobato, eu sou vestibulanda de medicina e bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu estou aqui com. Oi, gente. Já vou me apresentar já, antes né, vocês fiquem com dúvida. Eu sou a Melissa, eu tenho 20 anos, sou aqui de Americana, interior de São Paulo. E atualmente eu estou no segundo semestre da Medicina Unicamp, entrei esse ano em 2023. Sou da turma 61. E hoje eu tô aqui com a Bruninha, que a gente vai fazer uma entrevista. Sim, gente, hoje eu tô entrevistando uma Unicamper, inclusive ela era seguidora minha ano passado, ela acompanhava as minhas lives ano passado também. E a gente virou amiga depois que eu vi que ela foi aprovada. Eu vi assim, vamos amigar. Sim, obrigada. E ela vive me mandando fotinhas também da Unicamp, eu me inspiro bastante nela. E hoje eu vou fazer umas perguntinhas para ela sobre, né, tanto preparação para vestibular, quanto da própria faculdade que ela tá, no caso é a Unicamp, né? Maravilhosa. E Vem então, pra cá, gente, por favor. sim, oh, gente, para quem não sabe, eu já fui muito cadeirinha da Unicamp. Atualmente sou cadeirinha da USP. Mas a Unicamp também tem uma partezinha no meu coração, eu confesso. Então vamos começar. Complementando, no meu último ano de cursinho, eu, além da Unicamp, eu tive a oportunidade de escolher para onde eu ia, que eu passei em mais uma faculdade. Na verdade, eu passei em duas particulares e em duas públicas. E a outra pública que eu passei foi a Unifesp, Federal de São Paulo. Na segunda chamada, na Unicamp, eu passei na primeira. E por questão de logística, eu moro a 30 minutos da Unicamp, eu escolhi ficar na Unicamp, obviamente. Mas caso eu não tivesse passado, eu ia para a Unifesp, que também era uma das minhas opções. Na verdade, onde eu passasse, eu estava indo. Como eu passei aqui do lado de casa, foi isso que eu acabei escolhendo. E acho que só. Perfeito. E qual que eram os seus focos de prova, tipo assim, quando você estava no seu ano de vestibular? Tipo assim, faculdade top 1, entendeu? E por aí Uhum. vai. Durante 2021 e 2022, eu era igual a Bruninha, eu era foco USP, assim, só que eu não era da Pinheiros, Uhum. sim, para de Ribeirão Preto, sempre foi o meu sonho. Tanto pela questão da segunda fase, que tipo, nem tinha 4 de física, nem 4 de geografia, era 3 de 3, então tava ótimo para mim, porque eu gostava muito de física, mas eu tinha muita dificuldade de geografia, então balanceava, né? Não era nem Pinheiros a mais concorrida e nem Bauru humanas. Então eu falei, vou em Uhum. Ribeirão. E durante 2021 eu estudei totalmente com foco na FUVEST, passei para a segunda fase, só que acabei que eu não passei da segunda fase. E aí, Você lembra da sua classificação? Você ficou muito a longe? gente, minha classificação, ó, foi lá no fundo do poço. Eu lembro. Tipo, acho que tinha 19 vagas e 88 pessoas foram para a segunda fase, né, da cota de escola pública. Eu fiz ensino médio em escola pública, ETEC, né, Escola Técnica Estadual. E na minha classificação final, gente, foi um desastre. De 88 pessoas, eu fiquei em 77. Eu fui quase uma das últimas. Assim, minha nota do primeiro dia foi o que me Uhum. assim, tirou super fora. Não que eu tenha ido tão bem no segundo dia, tipo, acho que eu fiz 2/3 da prova do segundo dia, eu fui muito mal. Na hora que eu vi, eu falei assim, gente, sem chance, né? Se eu Sempre. tivesse que matar 76 pessoas pra entrar na faculdade. E tanto é que Entendi. esse ano não rodou uma vaga. Tipo, as 19 pessoas que passaram, entraram. Então, a 20ª nem teve chance. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, o que eu fiz? Aí, enfim, ano passado, como a USP sempre foi a mais difícil para mim, eu foquei na USP e tudo mais. Nem cheguei para a segunda fase ano passado, fiquei muito ansiosa no dia da prova, tipo, era uma coisa que eu queria muito. E a prova ano passado veio meio esquisita, umas Tudo questões misturado. tudo misturado, você não sabia que matéria estava fazendo, aí veio umas questões de filosofia e sociologia, achei muito confusa. E acabou que eu fui pior do que no meu primeiro ano de cursinho. Tipo, primeiro ano de cursinho eu fiz 65, aí depois eu fiz 74,
e depois eu fiz 60. E no ano passado eu fiz 63. Tipo, caiu 11 pontos, né? Minha nota da primeira fase. Então, na hora que eu vi, assim, eu desisti. Falei, gente, esquece a segunda fase da FUVEST. E aí eu foquei no que eu tinha, que era a Unicamp. Então, o Unicamp nunca foi o meu foco. Mas na hora que eu passei para a segunda fase, virou o meu foco, porque eu falei, é uma oportunidade. E como eu passei no corte, eu falei, gente, eu vou ter que me virar aqui. Porque todo mundo fala que é muito difícil você passar no corte e tudo mais, né? Que você tá ali na beira. Mas, gente, eu consegui. Eu passei muito bem, na verdade. Para quem não sabe, depois que você passa da primeira fase, meio que zera a classificação. Então, é assim, na Unicamp tem ampla concorrência com pais, que é essa pontuação que você ganha por ter feito ou ensino médio em escola pública, ou ensino fundamental em escola pública, ou os dois juntos. E tem ampla concorrência sem o pais, que é, por exemplo, a Bruna, que ela é nessa classificação, nessa categoria, sei lá. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fosse fazer a prova esse ano e nós duas passássemos para a segunda fase. A gente ia zerar, tipo, a gente passou, aí zera. Então, todo mundo fica com as mesmas chances de passar. Só que o que muda é essa pontuação que a gente tem, que eu tenho, tipo, um pouquinho a mais, assim. Só que, obviamente, quem é ampla concorrência sem pais, a nota de corte é mais alta. Então, você tem uma pontuação maior, né? E de 56 vagas, eu acho 57, eu passei em 25. Tipo, eu passei na metade pra frente, assim. Então, para vocês verem que uma vez você cai, mas na outra você levanta. Não te deixa de derrubar, não. E pelo foco ser FUVEST, eu acho que, como a Bruna conhece mais do que eu, tipo, é uma prova bem, bem técnica, assim. E eu falei, bom, é a mais difícil. Eu achei, né? Vou estudar para mais difícil, vou estar estudando para todas as outras. Mas claro que cada prova tem a sua peculiaridade. Então, se você tem foco Unicamp, é uma coisa, se você tem foco Unesp, é outra. Tem gente que passa em tudo, né? Os queridos de Deus. Crânios. Os estranhos, mas você não precisa passar em todas. Só precisa de uma vaga, porque no final das contas você vai escolher só uma faculdade, né? Exatamente. Então, meu foco mais era FUVEST mesmo, pela dificuldade da prova. Entendi. Tá. Eu fiquei com várias perguntas durante a sua fala, mas eu queria deixar você terminar de falar. Eu queria perguntar se você, quando você fez a primeira fase da Unicamp, se você tinha lido os livros, né? Se você, tipo assim, se preparou para a Unicamp a ponto de ler os livros, você só viu análise, não, você foi lá na fé. Eu li todos os livros, inclusive, teoricamente, 2 vezes, né? Porque a lista do ano passado repetiu a de 2021. Então, 2021 eu li, tipo assim, li sozinha. E aí eu fazia cursinho presencial, então eu tinha aula dos livros. E aí eu, enfim, fazia as anotações e tudo mais. Ano passado eu fiz o curso da Ju Palermo, do Fala Pra Camões, que era aquele leitura guiada. Então, ela gravava a aula lendo os livros e fazia comentários durante a leitura, que me ajudou a, assim, não só ler, tipo, estou lendo um romance. Não, ler e saber o que você está lendo e como você, sei lá, pode tirar a pergunta daquilo, relacionar com outras áreas, relacionar com... Por exemplo, tem muitos livros que abordam questões históricas, então como que a gente pode relacionar, tanto na FUVEST quanto na Unicamp. Chegando mais perto das provas, eu acho que eu não revisei nada, tipo, para a primeira fase, pelo menos. Eu acho que eu até tenho meu papel aqui ainda, amiga, porque eu guardei as provas que eu passei. Deixa eu ver. As provas que eu passei, eu guardei. As que eu não passei, eu joguei fora, porque merece guardar rancor, né? Porque era o que eu mais tinha. Mas eu acho que eu tenho aqui ainda. Não sei, tu tem um papel? Tenho sim. Eu fui bem em português, porque no outro ano eu não passei para a segunda fase por causa de português. Tipo, eu ia muito mal, e aí foi uma coisa que eu foquei no passado. Português e literatura e as obras. Em português, das 10, né, que é português e obras literárias, eu acertei, das 10 não, das 12 eu acertei 10. Então, é uma coisa que eu investi bastante, assim. A primeira fase eu achei as questões bem tranquilas do ano passado. Eram coisas que eu tinha aprendido ao longo da leitura e que, assim, que ficaram claras para mim, sabe? Eu não fiquei enrolando para fazer as questões, tipo, com dúvida de que alternativa marcar. Para a segunda fase, um dia antes da prova da segunda fase, do primeiro dia, é assim, gente, no desespero. Desespero só faz tudo. Eu assisti uma live do Estratégia
vestibulares, tipo, que eles faziam gratuitas no YouTube, de questões dissertativas. Então, acho que eles meio que elaboraram questões dissertativas e estavam, tipo, comentando o que você responderia. E é isso, tipo, só para eu ter uma noção do que o que eu deveria responder na hora da prova. E em português, se eu não me engano, eu fiz, sei lá, 16,5 de 24 na Unicamp. Porque não era, se eu não me engano, não era uma das matérias que eu precisava ir tanto bem. Eu acho que não. Se eu não me engano, era biologia, que tinha peso 3. Não, e português também. Tipo, só que como eu fui muito bem na redação, é meio que não considerou tanto, mas biologia e português tem peso 3, química e matemática peso 2 e o resto é tudo peso 1, né, na classificação final. Então, para a segunda fase foi mais isso. Tipo, como eu já tinha lido os livros 2 vezes, visto análise, visto as aulas e tal, eu não me preocupei tanto. Tipo, não é assim, ai, passei para a segunda fase, vou dar a louca agora, sabe? Eu tava segura do que eu tinha feito e foi mais isso. Aí eu fui na fé. Tipo, na hora ali na prova, até questão que eu não sabia responder, eu tentei colocar alguma coisa que fizesse sentido. Eu acho que o mais importante para a segunda fase, qualquer segunda fase que você for fazer, é tentar escrever alguma coisa. Obviamente, você não vai escrever uma coisa nada a ver, mas que faça sentido com o que a questão está te pedindo. Principalmente na Unicamp, que algumas questões são bem interpretativas, tem enunciados que eles colocam que são cabíveis várias interpretações. Então, eles não podem, eu acho isso muito errado de questão de interpretação, principalmente de humanas, tipo, colocar um gabarito assim, sabe? Porque para uma pessoa aquilo pode significar uma coisa e para outra. Então, eu tentei escrever alguma coisa em todas, tipo, aquelas questões que eu fiquei mais em dúvida, eu tentava escrever alguma coisa que fizesse sentido com base naquilo que eu conhecia do livro. Então, eu não achei nenhuma questão difícil ano passado de pergunta. A única que eu fiquei mais ou menos assim, eu acho que era uma do Ateneu, que é chato pra cacete. Eu odeio esse livro. Se brincar, eu tô com. Aqui, ó, peraí. Eu tô com o livro Ateneu aqui, ó. Ah, inclusive, lacrado pra você ver o tanto que eu me importo com a Unicamp. Desculpa, amiga. Não, Tá tudo lacrado aqui. esse acho que ano passado eu não li, tipo, eu só li no meu segundo ano de cursinho, porque é muito chato, tipo, é uma linguagem, tipo, a história em si é legal, só que parece que ele enrola tanto pra contar as coisas, você fica meio com sono, eu gosto de coisa mais objetiva, assim. E caiu uma questão do Ateneu, tipo, o último parágrafo do livro, se eu não me engano, que é a parte do incêndio e tal, se perguntava quem que tinha incendiado o colégio, e, tipo, eu tinha lido, então eu saberia responder. A outra foi uma questão mais interpretativa, aí eu tentei lá, né? Falei, nem sei se eu falei alguma coisa, mas tentei colocar algo. O pior que você pode fazer, eu acho que é deixar em branco. Você tá na segunda fase, você tem que dar tudo de si ali, tudo que você tem e que você não tem. E principalmente nas questões de português, humanas, assim, eu acho que é mais válido. Então foi isso que eu fiz sobre as obras nos últimos anos. E. Pera, eu tenho duas perguntas. Qual que eu faço primeiro? Tá, vou fazer. Deixa eu pensar. Tá. Eu tô com vergonha. E, amiga, aquela conversa de bar, mentira. Então, tá tranquilo. Tá. Você comentou comigo que uma das suas dificuldades você tinha bastante, que inclusive você focou no seu último ano de cursinho, foi português, que você ia bem mal. Além de português, tinha outra matéria específica que você tinha, tipo, mais dificuldade, assim, que você teve que focar bastante? Eu sempre fui de exatas e biológicas. Nunca gostei muito de. Somos duas. Muito, tipo assim, história, geografia, filosofia e sociologia era um caos para mim. E uma coisa que eu botei na minha cabeça é que se eu quisesse passar, eu ia ter que focar naquilo que eu tinha dificuldade. Porque a gente, pelo menos que presta medicina, tem tendência a vou focar só em biologia, química e física. O resto eu vou deixar de lado. São naturezas que tá bom. Exatamente. Mas eu falei assim, gente, não dá. Porque às vezes é nesse de ignorar algo que não vai me dar tanto ponto, ou tipo, que não é para ser o meu forte, acaba que você vai perdendo ponto e você não passa, né? Então, assim, vamos lá, eu separo por matéria. História, uma coisa que eu fazia, na verdade, que eu fiz no meu segundo ano de cursinho, eu usei ano passado, eu fiz um monte de. Toda vez que eu tinha aula, assim, tanto de história do Brasil quanto de história geral, eu chegava em casa depois da aula e eu fazia Anki. Então, tipo assim, o que foram as guerras médicas? Dá um exemplo aqui.
E aí eu escrevi o que era, tipo, definição, conceito mesmo. Acontecimentos históricos, enfim, tipo, fiz isso de todas as aulas que eu tive ao longo do ano e fui, né, decorando. Decorei mesmo, gente. Eu não tenho vergonha de falar isso. Tem coisa na vida que você aprende, tem coisa na vida que você decora. Todo mundo fala que você tem que aprender para guardar, tipo, tem muita coisa que eu lembro, porque eu aprendi realmente do meu primeiro ano de ensino médio, eu lembro até hoje, mas tem coisa que eu vi ontem da faculdade que eu não lembro mais. Então, assim, gente, vamos ser realistas, entendeu? Vestibular tipo assim, quem tem a melhor técnica. E é acertar a questão. Independente do jeito que você acertar, você tem que acertar, entendeu? Então, foi isso que eu fiz para a história, mais ou menos. Ano passado eu fiz bastante exercício e quando eu tinha dúvida alguma, sei lá, uma parte da teoria, eu pegava e voltava. Mas assim, como eu estava revisando o Anki, tinha toda a matéria de história que eu precisava lá. Então eu olhava mais os flashcards mesmo, que tinham todas as respostas das minhas dúvidas lá. Para geografia, como eu pensava FUVEST segunda fase Ribeirão, eu tinha que saber tudo de geografia. Porque, né, dissertativa, ainda mais, eu lembro até hoje, um trauma na minha vida. Acho que era uma questão da segunda fase, no dia que eu fui fazer assim mesmo, era tipo, era definição. Então, define erosão. Na sua cabeça, você sabe o que é. Mas para você colocar no papel, no tempo que você tem lá, que não é muito difícil. Então, o que eu pensava, é melhor já ter um conceito pronto na minha cabeça e chegar lá e já colocar, do que ficar, tipo, vou escrever desse jeito. Não. Na segunda fase, você tem que ser muito direta e, tipo, você sabe, você faz. Se você não sabe, você pula e deixa pro final. Então, também fazia Anki para geografia, todo o conteúdo de geografia, principalmente geopolítica, que eu tinha muita dificuldade, aquele negócio do petróleo, Oriente Médio, eu odiava, colocava tudo lá e fui tudo decorado para a prova. Não, eu tenho orgulho de dizer isso, porque querendo ou não, passei, então assim, fiz isso e deu certo. Não só para a FUVEST, mas para questões de geografia no geral, que eu tinha muita dificuldade. Principalmente geografia mais humana, assim, geografia física eu gostava, eu tinha mais facilidade, mas geopolítica, que é. Coisinha. Geopolítica, tipo, geopolítica da China, geopolítica não sei da onde. Você tem que saber. Então, eu fazia isso. Achei que foi um método. Pra mim, deu certo. Me deixou mais confiante. Tipo, por bem ou por mal, eu sabia porque eu tinha decorado. Entendeu? Filosofia e Sociologia, ano passado, não estudei. Ai, que vergonha. Eu não estudei porque, assim, teoricamente, só iria cair no Enem e na Unesp, que tem, tipo, 5 questões na primeira fase e umas 2 na segunda. Então, o Enem nunca foi o meu foco. Tipo, se eu tivesse passado por ele, ok. Mas nunca foi uma prova que nossa, que prova incrível, vou focar nela. Não tava. Sério, eu fiz 6 Enems na minha vida, gente. Eu não tenho mais vontade de fazer por causa disso mesmo, de humanas. Chato. E foi assim, com base nos conhecimentos que eu tinha da minha cabeça e do Anki também que eu fazia de filosofia e sociologia. Então, foi isso, assim. Eu sei que às vezes pode ser errado, negligenciar, mas a não ser que seu foco seja Enem ou, tipo, UFO, que cobra a dissertativa de filosofia e sociologia na segunda fase, eu não me preocuparia tanto assim. Porque, né, tem que aprender tudo, mas, por exemplo, o VEST ano passado cobrou filosofia e sociologia, que foi um surto da prova. Não sei o que eles quiseram fazer naquela prova que cobraram e eu não sabia nada, obviamente. Então, rodei, né? Mas, assim, seu foco é Enem e provas que cobram de maneira pesada essas matérias, estuda. Tipo, UFO, você tem que saber tudo de tudo por causa da segunda fase, que é a dissertativa. Inclusive, esse ano a Unesp vai ser dissertativa segunda fase, então vai ter dissertativa de sociologia. Então tem que saber, entendeu? Tipo, se fosse o meu caso, esse ano eu teria que estudar, porque estaria ali para mim fazer. Agora, como ano passado foi objetiva, dá para você dar uma chutada ali, pegar um feeling da coisa, né? A resposta estava ali, só bastava você escolher a certa. Então, não estudei. Enfim, foi isso. Mas para humanas, assim. Português eu vi bastante aula, principalmente gramática, que eu acho o terror. Não vi todo sono. não vi todo o conteúdo, vi só a primeira parte assim, do cronograma, depois eu desisti, falei, gente, seja o que Deus quiser, porque não vai dar tempo. Se eu ficar aqui, vou demorar 5 anos para passar ainda. E foi mais isso. Tipo, não deixei de estudar, mas também não estudei igual as minhas matérias específicas. Que, querendo ou não, é o que você, assim, tem que dominar. Mas também você não pode negligenciar o resto. Porque a medicina tem que saber tudo de tudo e é os milésimos ali que te deixam fora das vagas.
Então, para matérias que eu tinha mais dificuldade, assim, que eram humanas no geral, o resto eu ia tocando, sabe? Porque eram matérias que eu tinha, tipo, números, tem muito mais afinidade com números, então não era uma dificuldade para mim. Muito, assim. Se eu pegasse para estudar, eu estudava. Agora, história, geografia me dava sono. Então, eu pegava e, tipo, às vezes era a primeira coisa que eu fazia no dia, para não negligenciar, chegar, sei lá, 5 horas da tarde, estudar história. Nem vou. Por quê? Porque eu tô cansada, sabe? Era uma coisa que eu fazia para as matérias que eu tinha mais dificuldade. Entendi. E. Pera, deixa eu lembrar. Nossa, eu esqueci de novo, que droga. Então, você fez o Nesp também no seu último ano? Aí você chegou a ficar próximo da segunda fase? Você foi para a segunda fase ou não? Eu fui 2 vezes para a segunda fase da Unesp, só que as 2 vezes que eu fui foi quando a prova foi objetiva. Então, a forte foi estrondosa. Estrondosa a nota final. Tipo, a primeira vez eu fui. Não fui 2 vezes, não. Fui 3, gente. Ignora, fui 3. Nossa, eu confundi aqui. Fui no meu primeiro ano de cursinho. A primeira vez que eu passei, eu sou de escola pública, então a nota de corte acho que foi, sei lá, 61 de 90. Eu fiz 63. Tipo, já tinha encerrado meu primeiro ano de cursinho, né? Que foi na pandemia. Era, sei lá, março de 2021. Aí eu fui entrar lá só pra ver que eu não tinha sido convocada. Eu vi lá, convocada pra segunda fase. Eu falei assim, gente, passei, né? Só que o problema da Unesp é que é média aritmética, né, a nota. Então, o quanto você faz a primeira fase, você já tem metade dessa pontuação na nota final. Quanto mais perto da nota de corte, menor a sua chance de passar mesmo. Então, assim, mesmo desacreditar, na verdade, desacreditada não, né? Com quase certeza de que eu não iria passar, eu estudei e tudo mais. Minha nota acho que foi 74 de 100 na final, tipo, ficou bem longe, assim. Bem longe, não. A última pessoa que passou fez, sei lá, 79, só que em 5 pontos tinha muita gente. Tinha umas 120 pessoas. Eu falei assim, gente, esquece, tá? Não vou passar, não. Aí, no outro ano que eu fiz, segundo ano de cursinho, eu fiz 72 questões de 90. Passei bem melhor, porque a nota de corte acho que foi 62, então 10 pontos acima do corte. Mas mesmo assim, não passei. Eu fui muito mal na segunda fase. Tipo, no meu primeiro ano eu fiz 44 de 60. E no segundo ano eu fiz 39 de 60. A prova foi bem mais difícil, eu achei. Então, tipo, por mais que eu tivesse ido um pouquinho melhor na primeira fase, a segunda fase não compensou porque eu fui mal. E aí eu fiquei com 76 na média final. E aí no último ano de cursinho eu fiz 73. Tipo, um pontinho a mais, assim, ufa, pelo menos, né? Um pouquinho melhor, né? E aí, na segunda fase, eu fiz 49 de 60, só que minha nota foi 82 de 100. Mesmo assim, eu não passei, eu fiquei bem longe. Tipo, eu fiquei em 160 de 29 vagas. Caramba. Bem longe. O Nesp é foda, né? Então, mas agora, esse ano que vai ser dissertativa, eu acho que vai dar uma caída, sabe por quê? O último ano que foi dissertativa, a prova, que foi o vestibular de 2020, eu conheço a menina que passou em último lugar, tipo, a última chamada. Ela fez cursinho no mesmo cursinho que eu fiz na pandemia. Ela tirou 69 na média final. 69. E eu tinha feito 76 e não tinha passado. Tinha feito 82 e não tinha passado. Porque o fato de ser objetiva aumenta muito a média da prova. Tipo, você chutando, você pode acertar, entendeu? E eu conheço a menina que passou na Unesp em escola pública em primeiro lugar. Ela é da minha turma na Unicamp, inclusive. E eu, inclusive, nem sei quanto que ela fez, mas eu sei que ela gabaritou a segunda fase. Ela fez 60 de 60. A bicha é um crânio. Meu Deus! Ela passou, tá louca. Ela passou na USP Bauru, na Unicamp e na Unesp. Ela, obviamente, acabou escolhendo a Unicamp, né? Porque eu acho que, será que eu sei quem é? Pera. Qual é o nome dela? Maria Clara. Ai, não. É porque eu conheço uma menina que passou em uma cacetada de faculdade e escolheu a Unicamp. Depois eu te mando a arroba dela pra você ver se é essa menina. Tá bom. Mas, tipo assim, sabe? Foi muito absurdo a Unesp. Então eu desisti. Tipo, na hora que eu já tinha passado na Unicamp quando saiu a nota da Unesp. Então, tipo, pra mim meio que tanto faz. Tanto faz. Mas gostava muito da prova da Unesp. Eu achava que era uma prova que não mudava tanto, tinha um padrão. É uma prova bem técnica, né? Assim, tirando as questões de humanos, os enunciados não enrolam tanto.
É uma prova que eu gostava de fazer. Eu fazia a prova assim feliz. Tanto é que da primeira e da segunda fase eu saí bem satisfeita com o que eu fiz. Mesmo que eu não tenha passado, eram provas que me deixavam menos abaladas, assim, do Rio Paulista, sabe? O resto era só depressão. Realmente. Eu tenho noção de como que é depressivo. Sério, esses dias pra trás eu estava colhendo todos os meus papelzinhos da Vunesp, assim, sabe? Com Amiga, eu juro, quanto mais pessoas passam, a Unesp daqui a pouco vai falir, viu? Eu já falei que eu não sei como que ela não faliu, porque eu sustentava a Vunesp, a Fundação Vunesp, tanto que eu fazia inscrição vestibular. Juro, era tipo 1.000 por ano fácil, de tanto que eu fazia vestibular. Não, é muito caro. Eu fui fazer as contas, por exemplo, fiz inscrição da Unicamp, né? Paguei o boleto essa semana. 192 pau, eu fiquei tipo, caralho! É uma facada no coração. Eu realmente não tenho direito a nada, tipo, de isenção, obviamente, né? Porque. Mas, mesmo assim, aí eu vou olhar a FUVEST também, é mais ou menos o mesmo preço. Aí tem FAMEMA, FAMERP, Unesp, Unifesp. Aham. Sim, é muito caro. Muito caro. Vai lá e faz, né? A gente paga pra se humilhar. Mas no final tudo certo, gente. Então eu acho que da Unesp, assim, foi mais essa experiência que eu tenho. Tipo, segunda fase foi a primeira vez que eu fui pra segunda fase. Eu lembro que me deu muita motivação para continuar o meu ano de cursinho, porque a primeira vez que eu fiz, o resultado final saiu em maio. Final de maio, então tipo, já tava na metade do ano e eu não tinha passado. Era a minha última esperança, assim, do primeiro ano. Eu falei, não passei, tipo, já tô na metade do ano, não vai adiantar nada eu desistir agora. Exato. Então eu peguei e falei, só vou continuar. E aí foi isso. Não passei numa que eu nunca imaginava que eu ia passar. Mas é isso, a gente vai pro lugar que Deus mandou a gente ir. Sim, verdade. Eu não tento entender, gente, por que eu tô aqui hoje. Eu só aceito. E acho que um dia eu vou entender, mas vai ser bem mais lá pra frente. Então, é isso. Minha experiência com a Unesp no geral. E quando você passou na Unicamp, você viu lá o seu nome na lista, como que foi a sensação? Tipo, quando você viu que você realmente tinha sido aprovado em medicina? Gente, no dia que saiu o resultado, foi dia 26 de janeiro desse ano. Foi um dia, assim, primeiro que era aniversário do meu irmão pequenininho. Então, eu lembro, no dia, era umas 9 da manhã, a FUVEST falou que ia adiantar o resultado para sexta, né? Ia sair no dia 30 de janeiro, e aí ia sair dia 27. Na hora, obviamente que eu não tinha feito a segunda fase, mas eu tenho certeza. Como a USP tem rixa com a Unicamp, né? Que elas competem para ver quem que é a primeira do país. Eu falei assim, eu tenho certeza que a Unicamp vai adiantar o resultado para hoje. Tipo, não tinha como ser outro dia. E eu tinha certeza absoluta, mas tentei deixar baixo, né? Porque eu não queria criar ansiedade em mim. E aí eu só tava esperando, tipo, ativei todas as minhas notificações do celular, da Conveste, da Unicamp, do reitor, não sei o quê. Começaram a criar mó FIC, que ia liberar. Falei, vou acreditar que vai liberar hoje. E eu falei pra minha mãe, mãe, vai liberar hoje, não sei que horas, mas vai liberar. Beleza. Tava de férias, aí à tarde, assim, eu fui pra academia. Eu fiquei, se não me engano, das 1 às 4 na academia. Tipo, eu tentei passar o máximo de tempo que eu conseguia lá pra não pensar nisso. E aí, acho que era umas 4 horas, 4 e pouco, a Unicamp tinha postado um story, tipo assim, o estagiário está trabalhando, estagiário na área, porque geralmente é os estagiários que liberam a nota, né? Aí eu falei, bom, é hoje. É hoje que esse negócio vai ser essa bodega. Mas assim, eu já tava esperando não. Tava só querendo confirmar mesmo que eu não tinha passado, porque eu tava com zero expectativa, de verdade. Aí a gente em casa, era tipo 4h30, tomei banho, não sei o quê. Aí eu tava me vestindo e eu tava com o site, tipo, no computador aberto da Conveste, só atualizando. Eu tava, tipo, me trocando, assim, ainda tava de calcinha de sutiã. Aí na hora que eu atualizei, tava lá, veja a lista de convocados na chamada regular, uma coisa assim. Eu tô arrepiando, velho. Aí eu entrei, calcinha e sutiã, tranquilona. Aí eu entrei, digitei lá meu nome, Melissa, sabe? Aí eu lá, situação, eu cliquei. Aí eu desci. Ai, meu Deus. Aí tava lá, medicina convocado. Aí eu olhei assim. Não caiu a ficha. Eu tenho até uma foto, tipo, tirei print do computador, peguei meu celular, tirei foto do computador. O horário, assim, era tipo 4 para 5 da tarde, 4h56.
Aí eu olhei, eu não tive reação, na verdade. Eu nem, tipo, o povo grava a reação, né? Quando passa o tempo. Eu nem gravei porque eu tava, tipo, mano, não vou passar. Eu só quero confirmar que eu não vou passar mesmo. Aí, não tinha ninguém aqui em casa. É sempre assim, quando acontece uma coisa boa, nunca tem ninguém por perto. Quando acontece coisa ruim, tá o mundo inteiro na nossa casa. Aí, meu irmão tava aqui em casa, aí eu gritei assim, Rafael, não sei o quê, vem aqui ver se tá certo esse negócio. Aí ele viu, tipo, tava realmente convocado, eu comecei a chorar, não sei o quê. Aí eu entrei pelo celular, vi se era mesmo, não vi, tipo, comecei a ver se não era o um negócio de convocação pra segunda fase, não estava. É que eu confundi a lista, não sei. Aí eu liguei pro meu pai tava no trabalho, nossa, eu caí no chão, comecei a chorar, assim, chorar. E minha mãe não tava em casa, eu queria muito contar pra ela. E aí ela deixou o celular em casa esse dia, não sei por que ela deixou o celular em casa, e eu ligando, que nem uma idiota. Aí liguei pra minha avó, enfim. Aí na hora que minha mãe chegou em casa, foi memorável. Eu fiquei esperando na garagem, tipo, umas meia hora, assim, ela chegar, ligando pra todo mundo, né? Já contando pra todo mundo, que tinha postado no Instagram, como tudo mandando mensagem, não sei o quê. Aí na hora que ela chegou com o carro, assim, ela começou a abrir o portão, eu comecei a gritar, eu passei na Unicamp, não sei o que, não sei o que. Aí a mãe parou o carro no meio da rua, abriu a porta assim e começou a chorar, começou, tipo, vir na minha direção, começou a gritar, o guardinha passou na rua, achou que tinha acontecido alguma coisa, assim, não, moça, tô fazendo Unicamp, não sei o quê, chorando. Foi um dia, tipo assim, memorável. Aí meus tios vieram tudo pra casa, a gente comemorou, enfim, jogaram champanhe em mim, tipo, eu não imaginava nunca que eu ia passar, eu tava com literalmente zero expectativa, mas sei lá, foi o melhor dia da minha vida nos últimos anos, assim, de longe. E eu até comentei com a Bruna, que a gente tava conversando antes de gravar e tal, que naquela noite, sei lá, foi uma das melhores noites de sono da minha vida depois de muito tempo, assim. Tipo, eu não dormi angustiada, eu não dormi com aquela incerteza do que eu ia fazer no outro ano, sabe? Tipo, eu tinha um lugar para ir, era uma coisa palpável agora que eu ia para a faculdade. Então foi uma coisa. É só quem passa para saber mesmo como que é a sensação. Assim, você esquece na hora de tudo que você passou, de todas as noites que você chorou até dormir, todas as vezes que você foi mal em alguma prova. Tipo, eu fiz, sei lá, mais de 30 vestibulares, contando todos os meus anos de cursinho. E eu só fui receber um sim, assim, palpável, né, de que eu ia aí depois de muito tempo. E como a gente tá mais acostumado a receber não do que sim, quando você recebe um sim, você acha que é brincadeira, você acha que. Não sei. E você acha que sua hora nunca vai chegar. A minha chegou e foi assim, de repente, porque não era pra sair aquele dia, mas na hora que a FUVEST liberou, falou, vai sair amanhã, eu falei assim, eu tenho certeza que vai sair hoje. E, tipo, era uma coisa que tava dentro de mim. Só que eu fiquei, mãe, vai sair hoje, tipo, eu não queria ficar ansiosa, mas alguma coisa dentro de mim falava pra eu ficar ansiosa, sabe? Que, tipo, alguma coisa ia acontecer. E depois daquele dia, gente, é só alegria. Você fica, tipo, um mês de férias sem fazer nada. E sem pensar em prova. E começa a pesquisar lugar pra morar. E arruma suas coisas pra ir embora da sua casa. É uma delícia. Tipo, você sai com um monte de gente que você não viu faz tempo. Tem as despedidas, né? Tipo, a Bruna aqui vai passar aqui, mora longe. Despedidas. Aí você vai ter que se encontrar um dia, cada dia da semana com uma pessoa, com um grupo específico, pra falar tchau. Não, você já tá criando a ficha de eu indo pra Campinas, tudo bom? Gente, eu tô tentando puxar ela pra cá, mas eu tô vendo que se ela passar nas duas, eu já sei pra qual que ela vai. Mas eu vou fazer ela vir pra cá só pra ela conhecer. Pra tipo assim, ai, passei, Amiga, mas. eu quero muito visitar, eu quero muito que você me leve no campus, entendeu? Que nem eu visitei a USP, foi quando eu realmente tive aquele sentimento, tipo assim, meu Deus, é meu lugar. Eu queria muito visitar a Unicamp, só que, tipo assim, realmente eu não conhecia ninguém da Unicamp. Quando Aí eu. você passar, pra você realmente não ter dúvidas, você vai ter que vir pra cá. Aí a gente vai fazer um tour. Tipo assim, ai, passei, mas você nem foi visitar o campus pra você ter uma noção se era aquilo mesmo que você. Se era aquilo que você queria ou não sei. É sério, tipo, é apaixonante. É quando você, gente, eu nunca tinha ido pra Unicamp até passar. Tipo, nunca tinha pisado, eu nunca tive nenhuma feira, nenhuma Unicamp de portas abertas. Então, a primeira vez que eu fui mesmo foi, tipo, pra ver minha kitnet, eu já aproveitei e passei na frente. Tipo, é muito louco, assim. Eu entro lá, tipo, agora todo dia, tendo aula e tudo mais, passo lá uma crachazinho, entro. Eu não. E não cai a ficha, sabe? Tipo, às vezes eu paro pra pensar, tipo, eu tô aqui ano passado.
eu não tava, mas hoje eu tô, e é muito bizarro. Porque você nunca imagina. E é na hora que você menos espera que você passa, de verdade. Assim, é muito difícil. Você tá muito confiante que você vai passar e você realmente passar. Porque, pelo menos o que eu pensava é, tipo, se eu tô muito confiante, outras pessoas também estão. Isso me deixava meio assim, sabe? Ah, e se foi fácil pra todo mundo? Se todo mundo foi bem? Aí eu já ficava meio assim. Então eu literalmente esperei as coisas acontecerem e aconteceram da melhor maneira possível, assim. Ai, Foi um começo de ano muito feliz pra mim. ai, eu fico muito feliz. Sério, vendo o relato, assim, tipo, nosso dia da aprovação, eu juro, eu me arrepio junto. Tipo, é muito. E cada pessoa de um jeito, né? Tipo, pessoa, eu vejo pelos meus amigos da faculdade, cada pessoa tá fazendo uma coisa no dia, quando passou. Tipo, é muito variado, assim, sabe? Uhum. Uma delícia. Ai, É o muito bom. melhor dia, tipo, é um dos melhores dias da sua vida, assim, disparável. Nossa, eu não sei nem como que. Tipo, eu acho que. Meu pai fala assim: ah, quando você passar, ele quer muito que eu passe aqui no UFG, né? Aqui em Goiânia. Aí eu falo pra ele: ah, eu quero ir embora daqui, por favor, né? Quero ir pra São Paulo, que não sei o quê. Aí meu pai, ele fala assim: que independentemente da faculdade que eu passar, ele vai chorar muito, ele tem certeza. E que ele vai encher de cachaça. Porque eu não sei se aí na sua cidade a gente tem. Porque aqui em Goiânia a gente tem, tipo, uma tradição de trote bem específica, sabe? A gente vai tudo lá pro Parque Vaca Brava, que é aqui perto. Que aí no dia das aprovações, no dia que sai lista, todo mundo vai para lá. E os aprovados, tipo, levam ovada. Tipo assim, quase que, tipo assim, que no parque tem um rio também. Tem gente que pula no rio, o rio fedorento, fedido, tudo podre. Aí, sério, é caótico. Principalmente resultado de Enem, que é muita gente, sério, lá lota. E, tipo assim, é muito legal, porque aí vai todo mundo lá. Eu, pelo jeito, quando eu for, não vai ter ninguém que eu conheço lá, porque, tipo assim, todos meus amigos já passaram, né? Então, vai ter o povo de cursinho que eu não conheço. Mas, eu juro, eu acho que eu vou virar amiga de todo mundo lá quando acontecer. E meu pai fala que vai pra lá e vai me bebedar, porque Não, lá é. trote, calor não tem que sofrer, gente. Tem que. Eu fui pedir dinheiro no semáforo, eu fui. Tacaram uma garrafa de champanhe em cima de mim, tipo, eu tomei banho de champanhe. É uma delícia, gente, juro. Quando você é calor, você faz de tudo. É tudo pra, tipo, falar que você passou, entendeu? É uma delícia, juro. Ai, foi um dos bons, assim, até eu começar a faculdade, foi, sei lá, uma hora que você começa a perceber que você vai realmente embora, e aí você começa a encontrar as pessoas que você não via faz tempo. Então, sei lá, é um momento meio nostálgico, assim, sabe? Muita gente que você deixou de ver enquanto você estava estudando, porque, precisa estudar, e depois você sai, tipo, a pessoa pergunta, e agora, como que é que você vai pra faculdade? Conta mais. E eu adoro, tipo, contar desse dia. Foi não sei, eu não sei nem explicar, tipo, eu voltaria pra esse dia várias vezes, assim, que é muito bom. Ai, não. Deve ser muito bom. Tipo assim, eu já passei uma vez, né? Eu acho que, não sei se você sabe. Eu sei, Mas amiga. Yeah. você acompanhava tudo, né? Stopper, gente. Eu passei uma vez, para quem não sabe, eu passei numa particular aqui do meu estado, ela chama Unicerrado, fica em Goiatuba, que é a cidade da minha avó. Aí quando eu passei, como Goiatuba é uma cidade muito pequena, e minha família é bem conhecida lá, porque é a família Gobato. Todo mundo conhece a família Gobato. Quando vira meu nome na lista, todo mundo foi na casa da minha avó e falou assim: é a sua neta que passou, que não sei o que, não sei o quê. Desse jeito. E minha avó me ligando, falando assim: você passou, minha filha, vem pra cá. Tipo assim, é uma particular, tipo assim, não querendo desmerecer a faculdade, né? Particular, tem particulares muito boas. Só que essa particular específica é uma particular muito nova. Lá, por exemplo, não tem um hospital, tipo, equipado para o curso de medicina, né? Então, tipo assim, além disso, o fator de ser uma faculdade particular me fez não cursar, né? E aí eu acabei fazendo um trote lá no Vaca Brava, mas, tipo assim, um trote bem de boa, assim, porque eu sabia que eu não ia. Só que eu ia pra lá, pro Vaca Brava, pra dar trote dos meus amigos que passaram e iam. Aí eu ia ficar lá só, tipo assim, tacar ovo e tal. Aí eles me puxaram pro trote, porque eu tinha passado também. Aí eu fiquei toda suja lá. Foi uma experiência legal. Mas eu acho que quando for pra valer, assim mesmo, tipo, a faculdade que Não, pra valer, amiga, você vai sair de lá irreconhecível, tá? De tanto que. Juro. É porque quando é pra valer, você sente, assim, tipo,
Eu passei, igual você, eu passei em algumas particulares, tipo, mas nunca foi uma coisa tão feliz assim, porque eu não ia. Aham, sim. Não é uma coisa que me deixava com os olhos brilhando, tipo, relaxada, acabou o cursinho. Tanto é que Sim. eu ia fazer particular caso eu não passasse nenhuma pública, então, tipo, eu fui migrando, assim, conforme eu fui passando nas duas particulares, eu migrei. Primeiro eu ia fazer em Araraquara, depois eu passei em Jundiaí. A de Jundiaí é mais, tipo, ela tem. Jundiaí é a FMJ, não é? É, ela tem 54 turmas, esse ano é de 50, tá na 55, então, assim, tá perto da Unicamp. A Unicamp tem 61, é uma faculdade mais antiga, bem tradicional. Só que, assim, não queria, né, dessa dependência financeira dos meus pais durante 6 anos. Tipo, que não é um absurdo e é fora da realidade de muitos brasileiros, o valor da mensalidade. E nem só isso, também o custo de vida e tudo mais. E, tipo assim, fiquei feliz, obviamente, eu ia fazer faculdade, mas, sabe, Quando você viu que era Unicamp, Unicamp. eu achei que faltava alguma coisa. Tipo, eu sabia que não ia parar por ali. Então, na hora que eu passei, tipo, descarreguei total, sabe? Falei, bom, é agora, tipo, eu só tava esperando pra fazer minha matrícula e tudo mais. Porque eu tava comemorando, gente, sem estar com a matrícula feita, poder dar qualquer erro, Aham. perder minha vaga. Aí eu falei assim, não, gente. Porque o povo fala, será que eu espero fazer matrícula pra postar? Eu não. Eu passei 5 minutos depois de postar no story já. Passei na Unicamp, puta que pariu. Coloquei bem assim, puta que pariu, PQP. Mas deu certo com a matrícula, sempre dá certo, gente. E foi mais ou menos isso, assim, juro. Ai, Incrível. incrível. Indescritível. É Indescritível. tipo, só como você passar, você vai contar isso depois para as pessoas, é tipo, só você passando pra saber mesmo, sabe? Uhum. Sim. E como está sendo a sua experiência na Unicamp? Tipo, teve muitas quebras de expectativa ou não? Tá tudo do jeito que você imaginava, ou melhor? Uhum. É que a gente de fora, assim, da faculdade, idealiza muito, né? Tipo, eu achei que. Que errado. Eu achei que eu ia entrar na faculdade, não ia me matar de estudar mais, que ia ser tudo lindo e perfeito, mas no começo, assim, meu primeiro semestre durou só 4 meses. Nem isso direito, porque eu comecei a ter aula, sei lá, dia 6, 7 de março e tive minha última prova dia 30 de junho. 30 de junho, é. Então nem foi 4 meses direito. No começo, assim, o conteúdo que a gente tem é muito aprofundado, muito pesado. Então, por exemplo, eu tive É uma tradicional, né, Unicamp, não é? só que eles estão tentando dar uma PBL. inovar, aí estão Ah, tentando um PBL no meio também que não me agradou tanto, porque uma coisa é você ter PBL na faculdade, ser uma faculdade PBL, e a outra é você ter tempo para fazer as coisas do PBL em casa, que é uma coisa que a Unicamp não dá, porque ela quer que, juro, depois eu conto mais sobre isso, mas, por exemplo, a gente tem uma matéria no primeiro semestre que chama célula, né? Então a gente vê tudo de célula. Então, organelas, fala, ai, que legal, né? Igual a gente vê no ensino médio. Não. É, tipo, muito aprofundado. E eu lembro que, por exemplo, no ensino médio, as aulas normalmente duram 50 minutos, né? Uma aula, vamos supor. E aí você tem, a cada 50 minutos, uma aula, ou sei lá, 2 aulas seguidas. A gente na faculdade tem, sei lá, no máximo, 3 matérias por dia. Às vezes tem dia que você tem uma matéria só. Então, por exemplo, de segunda e. Seria segunda e quarta? Segunda e quarta de manhã eu tinha célula das 8 às meio-dia. Era às 8 às meio-dia de aula. Tipo, óbvio que tinha um intervalinho, mas era tipo assim, 1h30 de aula, intervalo, mais umas 1h30, 2 horas de aula. Então tinha uma hora que você falava, puta que pariu, não aguento mais ficar aqui. E é uma coisa muito aprofundada, assim. Aula que chega a ter 50, 60, 70 slides de aula. E não tem um texto no slide, é tipo foto, esquema, e o professor falando em cima daquele esquema. Então, no começo eu sofri muito para estudar, assim. Tanto é que para as primeiras provas eu ficava muito nervosa, tipo, ai, primeira prova da faculdade, meu Deus. Eu lembro, eu lembro. Eu acompanhei A de gente passou, perto. daí ela viu os meus surtos na faculdade. E eu tava desacostumada a fazer prova desse jeito, tipo, é totalmente diferente, né? Então, no começo também foi bem difícil. Na verdade, o primeiro semestre em si foi um período de muita adaptação. Eu tava aprendendo como estudar, porque estudar para faculdade é diferente de estudar para o vestibular. Com certeza, tipo, estudei durante 3 anos da minha vida por questão, basicamente. E aí, você chega na faculdade, você tem que ler. E, tipo, você fala, ai,
né? Eu não gosto muito de ler, mas assim, tive que aprender. Muita coisa que eu aprendi assim para as provas foi lendo e ficando batendo, tipo, lendo anotação, fazendo resumo, que era uma coisa que eu não estava muito acostumada. Então, tirando isso da grade ser muito pesada, tipo, é das 8 às meio-dia e das 2 às 6. 8 horas de aula por dia é muita coisa. E além disso, tem que dormir, mas eu posso dizer que eu tô dormindo bem menos do que eu dormia na época de cursinho. Não querendo desmotivar, gente. Na faculdade, é tipo assim, você tem. O seu prazo não é o final do ano, o seu prazo é semana que vem, você tem uma prova com uma caralhada de coisa para estudar. Então, a gente já chegou. Eu quase cheguei a virar dia, assim, tipo, virar dia estudando por causa de prova. Eu acho que o máximo que eu dormi, quer dizer, o máximo não, o mínimo foi tipo 3 horas. Às vezes dormia das meia-noite às 3 da manhã, acordava e continuava estudando pra prova, que era tipo 8 horas da manhã, sabe? Foi umas coisas que eu fiz, mas por essa questão de, às vezes, não adequar direito o meu tempo com a quantidade de estudo que eu precisava, porque é muito mais aprofundado. E essas matérias mais iniciais a gente não vai precisar, assim, não que não vai precisar, mas não vai ter que ficar sabendo o que é um peroxissomo, sabe? Não precisa. Parece que eu tava fazendo biologia, é muito errado isso. Mas assim, passei do primeiro semestre. Eu acho que se eu passei do primeiro semestre, eu passo de qualquer outro, porque foi caótico. A última semana eu tive 8 provas em 5 dias. E assim, não era igual a gente estava acostumada a fazer vestibular, né? Eu fiz, sei lá, ano passado, 4 dias de prova seguido. 2 de Camp, da segunda fase, e 2 dias de FAMERP. Não foi nada comparado às provas que eu tive na faculdade, porque era literalmente acordar, fazer prova, estudar, acordar, fazer prova, estudar. E essa semana eu tive até que marcar uma consulta extra da psicóloga, de tão nervosa que eu tava. Tipo, era a questão de eu sentar na mesa para estudar e ficar tão nervosa, com tanto de coisa que eu precisava saber, ansiosa, que eu não conseguia fazer nada. E eu nunca tinha acontecido isso comigo, nem em época de vestibular. Mas deu tudo certo, gente. Eu passei, na glória de Deus. Não sei, você fala, não sei como. Foi sofrido. Tipo, eu lembro que. Você passou, teve alguma matéria do primeiro período que você passou, tipo, raspando? Assim? Graças a Deus, não, amiga. Quase todas eu passei, tipo, com 2 pontos acima da média. Porque depende muito da matéria. Tem matéria que é 5 a média, tem matéria que é 7. Só que todas foi quase 2 pontos acima da média, assim. E eu só sei que depois que acabou tudo a prova, tipo, depois que eu fiz a prova de anatomia, eu só queria dormir. Tanto é que acabou a minha última prova 9 da manhã. Aí eu falei, mãe, você já tá vindo me buscar, né? Pelo amor de Deus, que eu não aguentava mais. Tipo, eu queria pegar e dormir, não pensar mais em mais nada. Que eu fiquei quase, tipo, eu dormi um pouco, acordava pra estudar. Dormi um pouco, acordava pra estudar. Porque ao mesmo tempo que eu tava muito cansada, eu precisava estudar porque eu precisava passar na matéria, sabe? Então, foi bem pesado, mas agora pro segundo semestre, tipo, já peguei a manha, porque eu tenho basicamente as mesmas matérias, só que é a parte 2. Continuação. É a continuação, é a parte 2, só que agora é tudo dos sistemas, todos os sistemas do corpo humano. Então, eu já sei como que funciona, tipo, tá uma vibe mais diferente, né? Não entrei agora, já passei pelo primeiro semestre. Então tá mais tranquilo, mas obviamente que é totalmente diferente do cursinho, não tem nem como comparar. Estou estudando muito mais, só que eu tento ver pelo lado positivo. Estou estudando uma coisa que eu sempre quis. Então toda vez que eu penso em desistir, falo, gente. Vou trocar o curso aqui, peraí. Nossa, várias vezes, já todo dia sai um comentário desse na sala. Mas aí eu penso que, tipo, pelo menos eu não estou estudando história, que eu não sei né? Eu vejo pelo lado positivo, né? Tento ver, porque senão se surta. E além que não tem só aula, né? Tipo, você quer fazer outras coisas, você quer viver na faculdade. Então, tem os esportes na Unicamp, tem as ligas, tem, enfim, trabalho voluntário, né? Solidário, tipo, o cursinho da faculdade. E eu tenho que fazer um pouco de tudo, gente. Porque eu também não quero fazer na minha faculdade só os meus estudos, que eu já fiquei 4 anos só estudando no cursinho. Eu falei que eu não queria mais, não. Aí eu falei, não, deixa eu viver um pouco. Hora de estudar, hora de treinar. E é isso. Mas no geral, olhando o panorama geral, é uma delícia, gente. Eu gosto muito mais de ir na faculdade pelos meus amigos. Que errado. Pelos meus amigos, pela socialização, ver gente, ficar conversando, do que em si, porque, nossa, que vontade de aprender. É gostoso, tem umas matérias que são legais, mas tem uma hora que você satura. Tipo, é o ciclo básico, né? Ciclo básico é assim mesmo. Gente, o que começa a ficar legal no terceiro ano, que é entre o ciclo clínico, né?
Uhum. Mas agora eu tô, tipo assim, vendo... Ai, biologia, sabe? Pra mim, distancia um pouco do que é realmente a medicina. Mas, no geral, gosto, assim. Tipo, ai, queria tanto reclamar se dar estudando anatomia, e estou aqui reclamando estudando anatomia, né? Então, é isso. Uhum. Gostoso, gente. E é isso. Geralmente o semestre dura uns 4 meses, tipo, esse também vai durar até, no máximo, finalzinho de novembro. Então, é isso. São 4 meses que você surta. Você vai me ver em São Paulo, tá? Só tô avisando. Eu espero que você não esteja em época de provas, que nem uma doida. Não, amiga, esse semestre eu tenho prova praticamente quase toda semana. Também Ah. provável que seja, mas tem que viver de qualquer jeito, né? Uhum. Se garantir agora no começo para no final, ó, ficar aqui, ó, só de asinha solta, que eu sou bem assim. Uhum. E uma coisa que eu queria te perguntar também é sobre as coisas extracurriculares que você fez na Unicamp. Tipo assim, eu já sei que você estava fazendo atletismo na Atlética. Aham, Isso eu já sei. Mas sim. e fora isso, você tá fazendo mais alguma coisa? Ou só atletismo mesmo? Conte-nos. Eu faço parte da Liga de Diabetes, Obesidade e Hipertensão, que é uma liga só, né? Só que a gente já teve uma aula no semestre passado. São aulas mensais, eu fui só em uma, não fui nem na inaugural, porque eu ia ficar em outra liga, que era de medicina do esporte e do exercício. Mas aí eu, enfim, pela questão do que eu quero ser, né, da minha especialidade, que é endócrino, eu migrei mais para diabetes, porque é uma área que eu tenho mais interesse, assim, e que eu pretendo trabalhar. Que mais? Eu sou tutora de redação no cursinho do Zilda, então, gente, eu não me dissociei completamente do vestibular. Eu tenho 2 meninas que eu dou tutoria, então, tipo, elas mandam as redações, eu corrijo e eu falo que precisa melhorar e tudo mais. Sou tipo uma professora particular, só que é um trabalho totalmente voluntário. É para pessoas que realmente não têm condição de pagar um cursinho, eles vão no cursinho da FCM, que é o Zilda, Uhum. e é bem gostoso, assim, é tipo, às vezes quinzenal, que eu faço reunião com elas, e a gente. Eu sou uma coach de redação. Sou uma coach de redação, e às vezes coach pessoal mesmo, porque sempre quando a gente termina de corrigir redação, elas vêm chorar as pitangas. Eu sou psicóloga também delas. Então é bem gostoso, assim. Que mais? Acho que é mais isso, tirando da Unicamp, assim. Gente, tem muito mais coisa para fazer. A questão aqui é o tempo mesmo, tá? Uhum. Eu tô tentando manter esse semestre 7 horas de sono, porque eu não quero chegar no final do semestre Acabado. podre. Porque eu já tô podre. Gente, tive uma semana de aula, eu já quero de férias de novo. Não aguento mais. Eu só vi coração essa semana, eu tô quase arrancando o meu mesmo, porque eu não acreditando que, sabe, é muita coisa. Mas se você se organizar, dá pra fazer tudo. Tem gente que tá fazendo muito mais coisa do que eu, tipo, tá em 2 esportes, tá na bateria, tá não sei na onde. É que eu mesmo escolhi isso, tipo, é o máximo que eu tô conseguindo fazer e eu já tô me matando. Então, se eu pudesse fazer mais coisa, tipo, tem muitos projetos de extensão que eu acho muito legal, mas basta, assim, só se eu não vivo só pela faculdade também, né? Tipo, Uhum. tem que ter a Sim. parte da família, tem que ter um momento pra você. Então, isso foi que eu, assim, estou fazendo isso, tá ótimo. Eu ia ser diretora de modalidade do atletismo, tipo, você pega um ano para coordenar o atletismo, e quem faz isso geralmente são os calouros. Só que é muito trampo por nada, de Uhum. verdade, assim, é uma coisa que não compensa. Então eu passei para outra pessoa, isso que era 4 pessoas que fazem isso, né, Uhum. da minha turma. Falei, olha, desculpa, gente, mas tô pulando fora porque é um trampo, assim, não que em vão, mas não te agrega muita coisa, sabe? Então eu pulei fora, falei, já tô fazendo muita coisa, já não quero mais uma responsabilidade, tem que ficar cobrando os outros. Falei, ah, não. E aí agora que vou virar uma aspirante a blogueira. Ah, tô gostando disso aí, viu? É, Ó, vou deixar o Instagram dela. Eu já acho que eu já ia deixar desde o começo, né? Mas vou deixar aqui agora também o Instagram dela. O meu Instagram também para vocês me seguirem, tá bom? isso. E ela vai ser uma nova blogueira. E Então, aí eu quero ela gravando tour pela Unicamp o tempo todo, entendeu? Tipo, ela andando na Unicamp, gostando. Não porque, só nos close friends, viu? Viu? Tô avisando. eu achava que o Neucamp era um ovo, de verdade. Mas ele é Ou é muito grande. gigante. É É muito gigante. grande. A gente faz. Ou você tem um carro, né? Que não é a maioria da realidade pra gente.
ou você vai de perna, ou você vai de ônibus. Eu, geralmente, vou andando mesmo, assim, porque eu ando rápido, gosto. Mas tem os lugares que são muito distantes pra ir caminhando, assim. Então, a gente pega o circular, que você não paga nada, é só você entrar e você vai rodando na Unicamp, fica lá que nem uma barata tonta no circular. É bem gostoso. Tem ar-condicionado, gente, tá? No circular, é bem bom. Qualidade. E quando vocês passarem lá, vocês vão ver. É muito grande. É literalmente uma cidade universitária, aquilo ali. Tipo, eu não imaginava que fosse tão grande assim. Nossa, é gigante. Eu já vi vários tours no YouTube. Uhum. Tipo assim, já pesquisei tour da USP, da Unicamp, de um monte de faculdade. Vai ver, amiga, você vai falar, meu Deus, é muito grande. Muito, 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 muito grande. Eu não imaginava que fosse assim, de verdade. Então, por exemplo, eu fui na Pinheiros, né? Cheguei a visitar lá. Só que, tipo, a Pinheiros é isolado dos outros, né? Não é do Butantã. Não é do Butantã. Então, tipo assim, eu achei legal o tamanho, mas tipo, não lá, gigante. Entendeu? Mas lá é lindo demais, não tem como. Olha lá. É muito lindo. Eu só fico lembrando. Saudades. Mas eu vou visitar lá esse ano de novo. Eu vou provavelmente chamar alguém pra ir lá. Fazer um tour com você. Chama a Isabelle. Aham, eu vou chamar a Isabelle. Da última vez, quando eu fui pra lá, eu mandei mensagem pra ela: olha, você tá na USP pra deixar eu entrar aqui, porque eles não deixaram eu entrar, né? Ou a USP é uma faculdade pública, é direito de todo mundo, então eu não posso entrar. Eles não deixaram, velho. Catraca, né, amiga? Lá tem uns negócios assim. Lá na Unicamp, não, gente. Por isso que a Unicamp, maior e melhor, ela tem de qualquer pessoa. Tipo assim, tirando na parte da acesso à sala e tudo mais, o resto, tipo, você quer tirar foto na placa, você quer tirar foto em outro lugar, você pode entrar lá, ninguém te impede, entendeu? Não, lá tem as catraquinhas lá. Aí a gente foi e falou assim: não, a gente quer visitar. Ela disse: não, você tem que fazer agendamento pelo site, não sei o quê. Aí eu fui olhar pelo site pra ver, vou fazer o agendamento agora, então, né? Aí eu fui ver lá, precisa ter, tipo assim, no mínimo 22 pessoas pra entrar junto, sabe? Que porra é essa? Pelo menos eu vi no site na época, né? Mas aí eu achei muito Nossa, esquisito. gente, não. Não, Não, mas a primeira vez que eu visitei a USP, eu fui com um colega meu que já é da turma 108 lá. Então, tipo assim, ele tinha 2 crachás, um do HC e um da faculdade mesmo. Só que o do HC também entra na faculdade. Então, tipo assim, aí eu peguei um, ele ficou com o outro, aí o que ele me deu era um que tinha uma cordinha assim. Aí eu fiquei com ele, tipo assim, tava escrito Alexandre aqui, e eu lá, andando. É uma delícia, gente, andar com o crachá. Inclusive, eu tô com o meu porque eu fui hoje lá. E, tipo, mostrei pra gente. A gente é o único curso que fica andando com o crachá, tá? Lá. É bem bonitinho, ó. Vem sua fotinha, aí vem o nome, vem o curso embaixo, depois aqui. Quer ver? Ai, caceta. Nem sei mostrar. Aqui, ó. Vem medicina. Não dá pra aparecer, mas enfim, aqui. Tô vendo. E aí, esse aqui é o cordãozinho que a gente ganhou. Porque a faculdade tá fazendo 60 anos, né? E aí, é uma delícia, gente, isso aqui. Eu me acho. Não, e toda vez ela com a blusa da Unicamp ou o copinho. Cadê o copinho? A canequinha. Mas chega no cinema, você fala, carteirinha. Aí você mostra essa daqui, é propriedade, né? Isso aqui é. Nossa, eu acho que, tipo assim, não vou ter costume. Vou começar na faculdade andando na padaria com crachá da minha faculdade. Qualquer oportunidade de usar uma roupinha da faculdade é uma oportunidade, gente. Eu adoro sair pra correr, ir pra academia. Nossa, o auge dos meus dias é ir pra academia com roupa da faculdade. O povo tudo olha assim, tipo. Faz bem essa cara assim, ó. Aí eu fico, ai, gente, sinto muito, né? E é verdade que, por exemplo, a maioria das faculdades o povo fala que o curso mais chato, o pessoal mais chato da medicina. E é verdade? A medicina é um pouco. Gente, de verdade, assim, vamos ser realistas. A medicina é um curso muito elitizado. Até em públicas, porque a maioria das pessoas que passam, principalmente para concorrência, são, tipo assim, gente que fez escola particular, 300 anos de cursinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, fez poliedro, fez não sei aonde. E aí depois você vai ver a pessoa na faculdade, tem o quê? Tem um apartamento, mora numa kitnet, não sei quantos metros quadrados, tem carro, tem não sei o quê, sabe? Então, realmente, é um curso bem elitizado, tem gente alto padrão, mas também tem gente que precisa de auxílio financeiro da faculdade para lidar com os custos do curso. Porque apesar de, assim, material em si, por exemplo, não é igual odonto que você tem que ficar comprando material.
Mas sustentar na faculdade sem trabalhar e um curso integral é muito difícil. Então, tem gente que recebe bolsa auxílio, tanto dinheiro quanto lugar para morar, né? Que a Unicamp tem a própria moradia, que a gente chama de moras. Então, tem muita gente que, inclusive da minha sala, que mora lá. Você já chegou a visitar lá para ver se é armadinho? Eu já não fui na moradia, mas uma vez eu fui no bar dele da moradia. Do treino de basquete, que uma vez eu fui num treino de basquete pra ver como que era, que é o bar da Ademir. Mas eu tenho um amigo que mora na moradia, assim, e é, tipo, bem... É simples, obviamente. Inclusive, tem vídeo no YouTube, eu acho, mostrando. E supre as necessidades, porque, querendo ou não, você nem passa tempo direito na sua casa, assim, cursos integrais. E, voltando pro assunto de medicina ser um curso chato, gente, às vezes o fato de você fazer medicina meio que afasta assim, as pessoas de você, sabe? Tanto é que parece que medicina não quer integrar com os outros cursos. Tipo, festa da medicina parece que vai só gente da medicina. E realmente, todas as festas da medicina você vê o mesmo povo. É muito difícil você ver alguém da engenharia ou alguém de outro curso indo para a festa da medicina. Mas agora, quando tem eventos de outros cursos, por exemplo, eu fui semestre passado numa festa que chama Dinâmica da Língua. Engenharia mecânica com a fonoaudiologia. Então, tipo assim, tinha gente de tudo quanto é curso. Então é muito legal, tipo, essa integração com os outros cursos. Porque se você ficar fechado só no seu mundinho medicina, gente, tem uma hora que você satura, de verdade. Tem hora que você fala, gente, eu quero ver gente nova. Por mais que tenha 720 pessoas, né? Porque são 120 pessoas por turma na Unicamp. Chega uma hora que você não aguenta mais ver as mesmas pessoas na festa. Não tem ninguém diferente pra você conhecer. Então, eu, assim, tentei, pelo menos no semestre passado, dar uma integrada ali nas outras festas, entendeu? Conhecer gente de outros cursos, que é bem legal. E lá na Unicamp, pelo menos, tem diversidade, assim, de pessoas. Você sempre vai encontrar algum grupo que parece com você, com pessoas que parecem com você. Para você sair um pouco desse mundinho da medicina. Então, é chato, sim, o povo da medicina. Tem gente muito snob, mas tem gente que é muito humilde também. E vai muito de você, né? Em qual grupo você se enquadra. Mas é mais legal, assim, você ser tranquilo em relação ao seu curso, sabe? Querendo ou não, a faculdade pública, independente do curso, é difícil de entrar, porque o processo seletivo é muito difícil. Então, não pode desmerecer nenhum curso, gente. Tem muita gente que acha que é só medicina que existe. Inclusive na minha sala, mas né, vamos deixar abaixo, porque né, tem todo tipo de gente. Então, vai muito de você, dos seus princípios, do que você acredita que é correto e tal, porque não adianta nada você ser assim e você querer ser médico, né? Então, é uma coisa que não compactua muito com a profissão, né? Então, tem que ser assim, ser humilde, todo mundo tá ali, porque se esforçou muito e tudo mais, ninguém é melhor que ninguém, não é igual cursinho, que por mais que você é podre. Ai, eu gosto que tem gente que ainda acha que tá no cursinho, tipo, concorrência e tal, esqueceu o melhor competição. Porque, inclusive, uma coisa que eu tava falando hoje, a gente tem classificação de sala. Então, no final de semestre sai o seu coeficiente de rendimento, que é o CR, e você consegue ver qual que é a sua posição na turma. Isso é, tipo assim, a pior burrada que fizeram. E isso é todos os cursos, não é só na medicina, é na Unicamp. Tem gente que usa isso pra, tipo, conseguir bolsa de intercâmbio, enfim. Mas, tipo, na medicina em si, só gera mais competição e desordem. Você acha que a sua turma é bem competitiva ou não? Você acha que o povo é muito amigo? Tem gente que quer, tipo, ser o melhor e realmente tipo, tem gente que quer mostrar que é o melhor e realmente ter as melhores notas. Só que eu, por exemplo, eu me contento muito sendo uma aluna mediana. Acima da média, assim, para ter um pouquinho de folga. Porque, igual eu falei, eu não quero que minha faculdade seja só minha faculdade, sabe? Você quer aproveitar também as coisas. Aproveitar realmente. Tipo, tem gente que tá com notas impecáveis, tipo, os primeiros CRs da sala, só que só tá fazendo isso. Assim, entre aspas. Tá estudando, não tá vivendo a experiência universitária. Eu falei que eu não queria isso, vou ficar 6 anos nisso de novo. Falei, não. Eu vi o meu CR, tipo assim, eu tô nem aí, tipo, eu fiquei em 76 de 120. Tipo, foda-se. Pra mim, realmente é uma coisa que eu vou usar no final de tudo, gente, dos 6 anos. Eu vou ter um diploma
escrito bacharel em medicina, e é isso. Tipo, todo mundo vai sair de lá médico, sabe? Então, Aham. eu não ligo muito. Eu acho que isso é a pior coisa que fizeram. Não, eu na faculdade vai ser assim. Desde que eu pra eu não jubilar, não, tá tudo certo. Gente, você passando de semestre, você se formando, tá tudo certo. Nada vai tirar o seu mérito, sabe? Tanto é porque até porque nota não quer dizer nada, né? Então, principalmente tem coisa que eu decorei pra prova e eu já esqueci. Tipo, não quer dizer nada mesmo. Então, eu tô bem de boa com isso, com relação a essa parte, assim, de me importar com nota. Óbvio que tem que tirar nota pra passar, mas também você não precisa ser Tirar o top. 10. Não. Isso aí é coisa de ensino fundamental. Chega. Chega, né? Tem mais criança aqui. Verdade. E a outra pergunta que eu queria fazer, eu ia mudar um pouco do assunto, porque a gente estava falando mais sobre vida universitária, eu queria voltar um pouco pro vestibular, porque teve uma pergunta que eu acabei esquecendo de fazer, que é, tipo assim, como que era a sua rotina? Tipo assim, duas perguntas específicas, você pode responder as duas juntas, porque uma tem a ver com a outra. Que é, tipo assim, como que era a sua rotina nos anos de cursinho que você não passou, tipo assim, que você viu que você fez errado, e o que você mudou no seu terceiro ano? É terceiro ano de cursinho, foi que você passou? Então, no seu terceiro ano de cursinho que fez você viu como diferencial, entendeu? Ah, e outra coisa, um adendo, Vai. só um parênteses, tipo, para você incluir na sua resposta, tipo, se você fazia muitos simulados, eu sei que você fazia o curso online de ângulo, perfeita, eu também fiz ano passado, e para saber se você fazia os simulados do ângulo, se você fazia mais provas antigas, se você via muita aula ou não. Aí você inclui isso na sua resposta. Nos meus primeiros 2 anos de cursinho, eu fiz teoricamente presencial, né? Porque teve a pandemia, então eu fiz 1 mês de cursinho antes da pandemia. E aí, eles começaram com as aulas ao vivo, então eu seguia todas as aulas e tinha dias que eu tinha aula, tipo, das 7 às 5, 6 horas da tarde. Então, assim, o dia inteiro vendo aula, chegava de noite e tinha que ficar fazendo exercício ainda. Então, nos meus primeiros 2 anos de cursinho foi assim, porque em 2021, que foi o meu segundo ano, o meu cursinho ficou um pouquinho online no começo do ano, depois passou a ser presencial. E como eu estava matriculada no cursinho presencial, não poderia faltar aula, né? Tipo, ir lá pra ficar fazendo outra coisa, tipo, fora da aula. Então, eu tive que assistir às aulas. No meu primeiro ano de cursinho, eu achei que foi muito importante, porque eu não tinha muita base. O meu ensino médio foi bem fraco, eu tinha muita defasagem teórica, então foi um ano que eu tive que aprender muita coisa. Tanto é que minhas notas, elas, assim, subiram bastante. Tipo, vou usar aqui como parâmetro, Unesp. No meu terceiro ano do ensino médio, eu fiz, sei lá, 49, 50 na primeira fase. No primeiro ano de cursinho, eu fiz 63. Tipo, foi um ano que eu vi uma evolução muito boa, só que óbvio que não foi suficiente. Aí no segundo ano, eu assisti bastante aula, porque eu sentia que faltava algo a mais do conteúdo teórico mesmo. Só que eu também fazia todos os simulados do cursinho. Todos os anos, eu acho que eu não perdi nenhum simulado. Tipo, os únicos que eu perdi, mas eu acabei fazendo depois, foi no meu terceiro ano de cursinho que eu fui viajar. Eu fiquei 2 semanas fora e eu tive um simulado Enem e um simulado Unifesp. Então eu acabei perdendo, tipo, não entreguei na data, mas depois eu fiz sozinha, umas 2 semanas depois que eu tinha voltado, sabe? Querendo ou não, eu fiz. Eu gostava bastante de fazer simulado, para realmente, assim, me acostumar com o fato de que eu vou ficar 5, 4 horas sentada numa cadeira para pegar resistência mesmo, porque chega uma hora que é tão automático, tipo, todo final de semana você fazendo simulado, que você senta para fazer e você faz, sabe? Tipo, você nem reclama, fazer 5 horas é uma bosta, sim. Mas, por exemplo, hoje eu tenho muita dificuldade de ficar sentada 2 horas direto. Porque eu desacostumei totalmente. Tipo, na faculdade que eu tenho que ficar assistindo aula, eu não tenho mais esse pique. Antes eu tinha, eu ficava às vezes 3, 4 horas, tipo, pra dar pausa no banheiro e ir, se eu precisava. Porque era questão de resistência mesmo. Condicionamento físico, você ia ficar lá sentada com a bunda na cadeira fazendo questão. Então, nos meus primeiros 2 anos de cursinho foi isso. Aí, a parte de exercício, ou eu fazia de noite, se eu tinha forças para fazer, porque depois de um dia inteiro de aula, era, sei lá, inviável, assim. Eu forçava, mas, querendo ou não, né, precisava descansar. E eu tentava recuperar tudo, tipo, fazer os exercícios das matérias que eu não fiz ao longo da semana no final de semana. Então, acabava que o meu final de semana era muito cheio. Tipo, eu estudava de sábado e domingo.
para tentar dar conta de tudo, fazer um pouquinho de tudo. Então, sei lá, fazer 30 minutos de exercício de uma matéria, depois mais 30 minutos de exercício da outra. E fazia Pomodoro, né? Tipo, 1 hora estudando, 10 minutinhos de pausa. Isso nos meus 3 anos de cursinho eu fiz Pomodoro. Eu sempre gostei, até na faculdade eu faço, para ter momento de foco mesmo. Porque às vezes você fala, vou começar a estudar aqui. Aí você começa, dá 5 minutos, você já tá fazendo outra coisa. Então eu gostava de, 1 horinha aqui, vou focar, depois eu faço outra coisa e tudo mais. É uma coisa que ajuda bastante para qualquer coisa que você esteja estudando. Para você, ou trabalho, enfim, que você precisa focar numa coisa por um tempo assim, é bom. No meu 3º ano de cursinho, eu fiz totalmente diferente, assim, fiz com base nas vozes da minha cabeça. Então, obviamente que eu tinha o apoio do ângulo, assim, né, se eu precisasse de alguma coisa, eu tinha a plataforma lá com as aulas, os exercícios e tudo mais. Só que eu vi poucas aulas. Tipo, foram aulas muito pontuais, assim. Tipo, gramática eu vi a maioria, eu vi algumas de matemática, algumas de biologia, mas foi assim, totalmente simulado. Então, eu fiz todo o simulado do ângulo, tanto os objetivos, quanto dissertativos, quanto de redação. Fazia todos. Corrigia muito bem também. Eu acho que mais importante do que você fazer o simulado é você ver o que você errou e corrigir e ir atrás disso, né? Entender aonde que você pode melhorar. Tipo, eu fui mal, mas por que eu fui mal? Né? O que eu devo fazer para realmente, assim, eu fui me lapidando ao longo do ano, sabe? E tirando essa parte de simulado, eu, tipo assim, fazia 2 a 3 redações na semana. Então, era obrigatório 2, porque eu fazia um cursinho de redação à parte com uma das professoras aqui da minha cidade, que ela era, tipo, mega conhecida, assim, e ela começou a fazer um curso online. Então, era de terça-feira, se eu não me engano, a aula à noite, tipo, 1 horinha e meia de aula, explicando a proposta da semana. E aí eu fazia uma redação estilo Unicamp, porque eu falei, eu vou passar para a segunda fase desse negócio e eu vou ter que fazer redação. Então, né, se eu acabar passando, como é que eu vou fazer a redação depois? Aí eu fazia uma redação Unicamp e outra redação ou era FUVEST, ou VUNESP, ou Enem. E aí, se tinha uma redação simulada do ângulo de redação mesmo, eu fazia. Então, era de 2 a 3, né? No mínimo 2, no máximo 3. Foi uma coisa que eu gastei muito tempo ano passado, redação. Tipo, investi muito tempo. Às vezes eu passava uma manhã inteira fazendo redação. Tipo, fazendo, transcrevendo, às vezes corrigindo os erros. Uma coisa que eu gostava de fazer para redação, eu não tinha um caderno, mas eu tinha uma página no Notion que eu colocava tudo que eu errava. Então, desde erro gramatical até, tipo, ao gênero discursivo era para ter feito uma coisa e eu fiz outra, né? Porque ela trabalha com gênero. Então, eu escrevia tudo, tipo, no final do ano eu tinha um documento de tudo aquilo que eu errei. Isso foi muito bom, porque chegou perto da segunda fase, assim, ou das provas que tinham redação, né, que a maioria tem, eu lia. Então, tipo, isso aqui eu não posso errar, sabe? Só para dar uma refrescada, assim, na minha cabeça do que eu tava, né, errando e evitar errar de novo. Então, às vezes, toda vez que eu podia, eu relia aquele documento para ficar bem claro na minha cabeça o que eu tinha que fazer. E eu cheguei a fazer, acho que, 90 redações no ano passado. Tipo, no meu primeiro ano de cursinho eu fiz 45, no outro também, e ano passado eu fiz 90. Tipo, eu fiz muita. Mas foi realmente o que me fez passar no vestibular. Tipo, se não fosse a redação da Unicamp, eu não sei se eu ia estar dentro hoje. Então, foi uma coisa que eu investi. Eu pensei, será que eu preciso de tudo isso? Mas realmente foi um investimento bom. E eu estudava basicamente de manhã e à tarde, então fazendo ciclos, né? Então, o povo me achava meio louca, mas eu acordava 4 da manhã. No meu mundo ideal, eu acordava 4 da manhã. Manu City. Eu era Manu City, tá? Antes dela pensar em ser Manu City. Eu gostava muito de tirar um tempo pra mim, então eu fazia. Eu era toda assim, vibe aquela garota, né? Eu acordava e eu fazia yoga, fazia meditação pra ficar bem calminha. Aí eu fazia meu café da manhã com calma também, tomava banho. E aí quando dava 6 horas, tipo assim, 6 horas eu começava o primeiro Pomodoro. Então eu fazia 1 hora, parava 10 minutos, eu fazia uns 5 ciclos de manhã, mais ou menos. Aí eu almoçava 1 horinha e tudo mais, voltava lá pras 1, 1h30, fazia mais uns 3 ciclos, 4, estourando, e ia pra academia. Ficava lá na academia, 1 horinha, 1 hora e meia, voltava pra casa, tomava banho. Se eu tinha forças, eu continuava, mas tipo assim, 9, 8, 9 horas já ia dormir, porque eu queria ter meus soninhos também. E foi mais ou menos isso que eu fui fazendo. E muito do que eu fiz, tipo, às vezes eu não tinha um cronograma, assim, pra ser, tipo,
tal semana eu tenho que estar fazendo isso. Às vezes era muito no meu instinto, tipo, ai, tô sentindo necessidade de fazer tal coisa. Então eu ia lá e fazia, sabe? Conforme o meu momento ali, ai, tô tendo muita dificuldade em matemática, eles da matemática. Era muito eu me guiava muito pelos meus simulados. Então, o que eu ia errando, eu achava pelo menos os simulados do ângulo bem pesados. Tipo, o nível acima, assim, da prova. Então, eu ia me guiando pelo simulado. Eu achava bem pesado mesmo. Eu falei assim, gente, eu vou seguir aqui o que eu tô errando no simulado. E foi mais ou menos isso. Claro que não foi todo dia assim, que eu não era nem louca. Tinha dias que eu, às vezes, não conseguia estudar de manhã. Tinha dias que eu nem estudei, tipo, eu estudei um pouquinho à noite, porque, sei lá, imprevistos acontecem, gente. Mas eu acho que o mais importante é você manter uma constância, sabe? Também não adianta nada você estudar 10 horas no dia e estudar 30 minutos no outro. É você, às vezes, fazer, sei lá, 4 no dia, 4, depois fazer 5 horas e aumentando. E também fazer coisas para você, né? Então, ano passado eu comecei a fazer psicóloga, uma coisa que eu não fazia e foi uma coisa, assim, essencial. Comecei a cuidar mais de mim, então, por exemplo, é meio bobagem, mas, por exemplo, sei lá, eu ia no salão, no cabeleireiro fazer, tipo, uma selagem no meu cabelo, porque eu não cuidava de mim. Eu comecei a fazer unha, às vezes, sabe? Só pra ter um momento pra mim. Parece meio bobo isso, mas é muito importante você cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental, porque não pela época do vestibular em si, mas porque isso também é muito cobrado na faculdade. Se você chega com o psicológico abalado aqui, se você chega destruída na faculdade, gente, aqui só piora, de verdade. Assim, é um negócio, se você vem... eu vejo isso pelas pessoas da minha sala. Muita gente vem, inclusive eu, vim super abalada do pré-vestibular pra faculdade, tipo, com o psicológico mesmo. Isso que eu fiz é psicóloga, imagina se eu não tivesse feito, né? Se você não cuida, assim, na faculdade, ela pode destruir, de verdade. Tem muita gente que acaba desistindo do curso por causa disso, porque não aguenta a pancada, sabe? É porque o curso de medicina ele é muito pesado. Tipo, É muito pesado. Não tem como realizar, tipo, e tudo mais. É uma delícia, só que se você for entrando, assim, realmente no curso, você vai ver que tem muitos, muitos problemas, tanto com a faculdade em si, quanto com as próprias pessoas que fazem. Porque o nosso processo para entrar na faculdade, pelo menos para medicina, assim, é o pior que tem. Não tem nem como comparar. Então, é importante você cuidar desde já, tanto para chegar bem nas provas, quanto pro que vem depois. Porque, tchau, minha volta falando tchau. Tchau, vó. Tanto pelo que vem depois, porque, tipo, são 6 anos, né? Se você ficar 6 anos isso também, aí não dá. Então, era mais ou menos isso que eu fazia. E gostava bastante de ir pra academia. Todo mundo sabe disso, tipo, adoro ir pra academia, era um momento de distração. Tanto é que eu fui várias vezes pra esteira da academia, tipo, às vezes estava enjoada de ficar em casa estudando. Eu pegava os meus resumos, tipo, época de prova, assim, na semana, e ficava lendo na esteira. E era isso. Um monte de gente passava, ficava que menina louca, né, estudando na esteira, mas no final de tudo deu certo. Então, podem duvidar dos meus métodos, mas eu posso duvidar dos meus resultados. Foi bem, Exatamente. sim. E acho que a minha rotina era basicamente essa. Final de semana também, tipo, era muito raro quando não estudava. Tentava manter uma constância pra, tipo, às vezes no domingo estudava, mas não era também mega puxado, porque no sábado eu fiz um simulado, ou no domingo eu ia fazer um simulado. É que sempre tinha simulado no ângulo pra fazer. Nossa, todo final de semana era ou era FUVEST ou era Enem. E às vezes tinha no meio da semana ainda. Eu falei assim, gente, não dá. Você fez muita prova antiga? Tipo, porque com o ângulo tem muito simulado, aí tem isso também, né? Eu fiz mais nos outros anos de cursinho, na verdade. Tipo, no segundo ano. Porque depois que você passa um bom tempo no cursinho, chega uma hora que todas aquelas questões que você faz de prova antiga, você já fez. Então, você sabe a resposta de cor, você sabe o raciocínio da questão de cor. Então, o que eu tentava fazer era, tipo, tirar o máximo de proveito no simulado, sabe? Tentar realmente pegar aquela questão e, tipo, é questão inédita, assim. É super parecida com o que vai ter na prova. Então, eu preciso entender tudo do que tá aqui nessa prova. Tipo, nesse simulado, entendeu? Eu fiz algumas questões das apostilas de revisão, sabe? A apostila de revisão de inverno eu fiz inteira, eu acho. E as outras, assim, eu fiz algumas matérias, tipo as de revisão de final de ano, né? Eu fiz algumas matérias, mas não foram todas, porque chegou uma hora que você já fez a maioria. Então, eu foquei mais, assim, em fazer prova antiga mesmo, eu fiz para a segunda fase. Então, da Unicamp, eu fiz as provas antigas da segunda fase. Mas na primeira fase, assim, eu me baseei nos simulados. Tipo, tinha
simulado, tinha tanto simulado pra fazer, que acabava não dando tempo de fazer prova antiga. Eu fiz só algumas, tipo, bem antigas mesmo. Tipo, recente, assim, eu fiz a prova no dia, né? Tipo, eu prestei o vestibular. Pra mim não tinha muito de novidade ali. Claro que eu fazia pra eu ver quais eram os meus erros, o que eu tava com dificuldade ainda. Mas prova antiga, assim, como já tava no meu terceiro ano de cursinho, já feita a maioria das questões. Tava muito repetitiva, não gostava, então eu preferia focar nos simulados. Foi uma coisa que eu gostei bastante do ângulo que tinha os simulados. Muito. Era muito simulado, mas era uma coisa que eu tinha que fazer, tipo, era inegociável, sabe? É tipo igual dormir. Era simulado pra mim, era sagrado. Eu gostava, assim. Na hora era uma merda, né? Mas depois que você passa, você fala que Vale a pena. vale a pena. É um. Tanto pela questão, tá, técnica de conhecimento e tudo mais, mas pela resistência física. Tipo, ficar sentado 5 horas, fazendo, tipo, com foco durante 5 horas. Às vezes eu não consigo ficar com foco durante 5 minutos agora. Faculdade. Agora, e eu ficava durante não óbvio que direto, né? 5 horas. Dava uma distraída, ia no banheiro. Mas, sei lá, nossa, eu acho que eu perdi essa habilidade minha, pelo amor de Deus, gente. Não sei como eu conseguia. Não sei como vocês conseguem, mas porque eu mesma não consigo. Uhum. Mas minha rotina nos meus anos de cursinho foi mais ou menos isso. Ano passado eu tirei mais tempo pra mim mesmo, sabe? Tipo, por mais que eu estudasse bastante, era um estudo bem mais com qualidade do que com quantidade. Porque eu sentia que eu estudava, tipo, às vezes chegava no final do dia, eu tinha estudado muito e eu não tinha estudado nada. Do mesmo, sabe? Aquela sensação de, tipo, estudo e não sei nada. Então, ano passado foi um estudo bem mais consciente, assim, eu achei, da minha parte. E eu tava fazendo tudo com voz na minha cabeça. Então, tipo, era o que eu precisava fazer e é isso. Eu confiei no que eu tava fazendo. Além de tudo isso, por estar fazendo sozinha, né? Tipo, eu não tava fazendo mentoria nem nada. Então, eu falei, bom, vou precisar confiar no que eu tô fazendo. Porque se eu não confiar, vai dar errado. Eu não quero ter que fazer mais um ano de cursinho. Aí eu botei isso na minha cabeça e foi, sabe? Cheguei bem, não tipo, nossa, sou a melhor do mundo, mas confiante, acreditando em mim, acreditando que alguma hora ia dar certo. E graças a Deus deu. Senão, eu não sei, assim, sabe? Uhum. Acho que eu trilhei um caminho bom ano passado, sabe? Eu realmente me guiei pelo que eu precisava. Não. Ninguém me disse, tipo, eu acho que ninguém melhor para dizer o que eu preciso fazer do que eu, sabe? Se você se conhecer realmente, se você olhar de maneira criteriosa para você, tipo, não é para ficar, ai, tadinha de mim. Não, você tem que ser sincera com você mesmo. E Tapa você na cara agora. Vai. Vai, pode dar tapa na cara do povo aí. você sua própria balança. Tipo, todo começo de ano de cursinho, eu sentava, era sagrado. Eu sentava e fazia uma lista de tudo que eu tinha feito de errado. Tipo, o nome da lista era Meus Erros durante tal ano de cursinho. E fazia uma lista. Tanto é que essa lista foi diminuindo ao longo dos anos de cursinho. Porque começou a ficar uma coisa mais detalhada, tipo, no detalhe mesmo, sabe? Eu passei de não saber nada de teoria das matérias para, tipo, ai, preciso focar mais nisso aqui, arrumar isso aqui, entendeu? Então você tem que ser bem sincera com você mesma. Porque o erro de muita gente que, quando não passa no vestibular, que eu vejo pelo menos, é quando começa o ano de cursinho e começa fazendo do mesmo jeito que fez ano passado. Uhum. Tipo, como que você quer passar no vestibular, né, fazer mais um ano de cursinho, sendo que você tá fazendo do mesmo jeito do ano que você não passou? É óbvio, tipo assim, nítido que vai dar errado, entendeu? Você tá tendendo ao erro novamente, você tá mirando no erro. Então foi uma coisa que eu fiz durante os meus 3 anos, e nesse último ano foi de maneira assim, bem mais criteriosa. Tipo, falei, já deu 3 anos de cursinho, não quero mais, tem que ser meu último ano. O que eu preciso fazer? E foi isso que eu fiz. E deu bom, assim, eu fui minha própria coach. E é de verdade, todo mundo é um próprio coach, só que tem gente que não quer enxergar isso, né? Porque a realidade dói. A verdade Tem dói. muita gente que se sabota, né? Tipo, Aham. nossa, não, esses dias pra trás eu levei uma bronca. Eu acho que até comentei nos stories sobre isso. Tipo assim, sobre a gente achar que é mais confortável a gente desistir do que a gente Mudar. lidar, mudar. Aham. E, tipo Uhum. assim, isso foi um erro meu que eu cometi. Juro pra você, eu perdi. Meu primeiro ano de cursinho foi totalmente jogado no lixo por conta disso. Porque Uhum. chegou num ponto, eu falei, não consigo mais, começa ano que vem. E eu fiz isso. No meio do ano pra frente, agosto, até a prova, eu não fiz nada. Eu estudei que nem minha bunda. Eu me arrependo tanto, tipo assim, um ano perdido.
É, porque todo mundo sabe que a trajetória não é linear. Todo mundo tem altos e baixos. Um dia você tá super bem, outro dia você tá super mal, né? No dia que você acha que vai passar, você fala, nossa, sou a melhor do mundo, vou passar direto, vai dar tudo certo. E no outro dia você fala, meu, bota mais 5 anos de cursinho aí, que não vai estar dando. Mas o ano não vai ser suficiente. Então, eu acho que tipo, o estudo em si, ele não é para ser confortável. Uhum. Na hora que. É tipo assim, igual quando você vai bem no simulado. Sei lá, às vezes eu chegava numa nota boa, assim, né? Tipo, que eu gostaria de atingir, e às vezes o povo tende a dar uma relaxada, né? Tipo, já consegui essa nota, tipo, tá bom. Não é assim. Tanto é que, tipo, no simulado seguinte eu fui mal. Então quer dizer que, não é porque você foi bem. É igual a gente quando faz vestibular, não é porque você foi mal em uma prova que você vai mal em todas as outras. Mas também não é porque você foi bem em uma prova que você vai passar em tudo, entendeu? Sempre tem uma prova específica que você vai ir melhor, ou o que é exceção, ir bem em tudo e passar em tudo, que não é o caso. A gente não pode ficar idealizando aqui e falar que vai passar em tudo, porque não é assim. Eu conheço gente que passou no primeiro ano de cursinho para todas as segundas fases e depois não passou para nenhuma no outro ano. Porque o estudo não é linear. É, Uhum. é Não, uma coisa que você falou agora, tipo assim, nossa, parece que foi pra mim isso, porque esse negócio de você falar, tipo, não necessariamente se você passou em pra segunda fase, em todas as provas, no ano, não significa que você vai passar no outro. Eu sinto muito que, tipo assim, nossa, para eu passar para a segunda fase e passar no vestibular, por exemplo, sei lá, o Unicamp, que tem segunda fase, no ano anterior eu já teria que ter passado para a segunda fase, né? Porque pelo menos isso, mas não é. Tipo, não é. isso eu senti, tipo assim, como se fosse me deu até um. Parece que foi um abraço à distância, assim, Não, sabe? mas é verdade, amiga. A gente acha que, tipo, igual eu passei o ano pra segunda fase da FUVEST, no outro eu não passei, mas pra mim era certeza que eu ia passar pra segunda fase da FUVEST no meu último ano de cursinho. E eu não passei. Falei, quero passar pra segunda fase das 3, né? Tipo, consegui as 3. E eu não consegui. Então, tipo assim, fiz muita coisa errada na prova da FUVEST e era nítido que eu não ia passar. Mas não foi porque eu não passei. Tipo, imagina. Eu lembro até hoje. O seu erro na FUVEST foi por conta de mais por emocional do que de tempo? Foi um pouco dos dois? A prova tava toda bagunçada. Isso aí já me bagunçou inteiro, porque eu era muito assim, tipo, vai ter tantas questões de matemática, depois tem tantas questões, só que tava tudo bagunçado. Eu não conseguia distinguir a matéria que eu tava fazendo. Uhum. E tempo de prova nunca foi um problema pra mim. Tipo assim, por exemplo, o Nesp. A vez chegava a dar 1h30 de prova, uma hora e meia, eu já tinha feito, tipo, 45 questões da prova. Porque eu era muito rápida pra fazer. Tipo, era uma coisa papum, sabe? Tipo, eu deixava tempo para as questões que eu tinha mais dificuldade, tipo, matemática e física, que eu sabia que ia demorar. Então, tipo, na FUVEST, assim, eu me bananei com tudo e, consequentemente, me bananei com o tempo. Uhum. Você teve que escutar muita coisa ou não? Não, tem umas questões que eu nem sabia que eu respondia. Tipo, eu não sabia nem fazer a questão. Sério mesmo, foi desesperador. E aí eu falei assim, gente, isso foi uma semana antes da prova da Unicamp, né, da segunda fase. Aham. Se eu tivesse, tipo, depois de tudo isso, eu tivesse, tipo, acabou, chega, não vai dar mais, não vou fazer nada. Ser abalado, não ser abalado mesmo. Não. Eu lembro que quando eu corrigi o gabarito, assim, que saiu de noite, eu corrigi e falei assim, gente, tipo, era um sonho que eu tanto queria e eu sabia que não ia ser real, tipo, não ia nem pra segunda fase. Uhum. E eu lembro que eu chorei muito esse dia, tipo, era o dia do meu aniversário, e eu tava muito triste, foi o pior dia da minha vida, sei lá. Fazer prova no meu aniversário, né? Primeira coisa, a prova que eu mais queria. E eu corrigi, assim, eu lembro que eu chorava, eu só conseguia chorar. Eu dormi chorando, tanto é que minha mãe sempre soube que eu queria a USP, tipo, idealizei muito minha aprovação na USP. E eu não consegui contar pra ela que eu não passei, tipo, que eu não consegui nota. Tanto é que ela veio me perguntar. Ela falou assim, e a segunda fase? E a FUVEST? Eu falei assim, mãe, não vou passar. Tipo, não tirei na nota de corte, mas eu não falei quantos eu tirei pra ela, porque, tipo, eu fui muito mal. Era sem chance. Foi muito abaixo? Você lembra do corte, o quanto que você Amiga, fez? foi 72, acho que foi 72, 73, se eu não me engano. Acho que foi 73, não sei. E eu tinha feito 63. Só que no outro ano, eu tinha feito 74. Eu fui de 74 para 63. Tipo assim, As questões, eu ia acertar 74 para cima, entendeu? Na FUVEST. Porque se eu acertei isso num ano, com mais um ano de estudo, eu vou acertar mais. Tipo, é a lógica, né? Que as pessoas.
Mas não é só isso, tipo, não é só a questão da prova. Eu fui, tudo me atrapalhou aquele dia, sabe? Tipo, não era pra eu ter passado. No dia eu não entendi isso. No dia eu só queria estar com uma pontuação suficiente pra passar pra segunda fase. Mas ainda bem que eu, tipo, na segunda-feira, depois da prova, me recompus. Falei, bom, tem Unicamp. Tem Unicamp, tem FAMERP, tem Unifesp, eu preciso continuar. Tipo, ainda tem. E tinha a segunda fase da Unesp ainda. Eu falei assim, bom, ainda tem uma chance, né? Tenho várias chances. Então eu falei, vou me reerguer aí e é isso. Tipo, se eu tivesse me abalado ali, tipo, acabou pra mim, não tinha acabado pra mim. Então eu acho que essa questão de construir um psicológico bom ao longo do ano faz toda a diferença também. Porque, tipo, a prova que você mais queria, você não foi bem, tipo, tchau. Como se todas as outras não merecessem uma chance, sabe? E uma coisa que eu vi um vídeo de alguma pessoa, não lembro, que era tipo assim, enquanto você tem prova pra fazer na mesa, você tem chance. Isso parece meio, ai, não sei o quê, mas, né, papinho, mas isso é verdade. Tipo, eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse largado de mão. Tipo, óbvio que eu não ia ter passado. Mas eu decidi continuar. E eu acho que é muito isso, sabe? De você saber lidar com as frustrações. Você já lidou com tanta coisa ao longo do ano, tanto simulado que isso foi mal, tanto erro que você cometeu, que eu sabia que eu não precisava passar em tudo, mas eu precisava passar em alguma. Então, eu falei assim, bom, não vai ter segunda fase do FUVEST, e a segunda fase da Unicamp é daqui a uma semana. Então, é isso, tipo, era a época que tava tendo o jogo do Brasil, eu não assisti nenhum jogo do Brasil, porque eu tinha, tipo assim, sabe? É tipo, você tem esses dias pra estudar. Depois você não vai ter mais aquela prova pra fazer. É um prazo que você tem que cumprir que é muito pequeno. Então eu falei, vou ficar nisso aqui agora. E é isso, tipo, alguma hora vai dar certo. E acabou que deu. E foi Graças isso. a Deus. Unicamper. Unicamper. É tipo assim, sabe? Não é porque você foi ruim em uma prova que você vai mal na outra. Tanto é que no final de semana eu fiz a pior prova da minha vida. No outro final de semana eu fiz a prova que fez eu passar na faculdade. Tipo, é louco, sabe? Ai, tô arrepiando de novo. É bem assim, amiga. Tudo questão do mindset, tá? Tá tudo aqui no mindset. Mindset. Sabe? Vai, coach, o que mais? Mindset e força de vontade. É, só. E na prova da Unifesp que eu fiz, que foi a última, tipo assim, eu não queria mais fazer prova. Falei assim, gente, chega, né? Já era janeiro. Até que eu fui fazer a prova, tipo assim, fui fazer foda-se a prova que errada, né? Mas eu caguei pra prova, tipo, falei, já tô pagando, né? Tô aqui, né? E aí depende do Enem, né? Também, aquela prova. Dependia do Enem. Tem a porcentagem das notas do Enem, né? Das questões. Você deve ter ido bem, né? Por ter passado na Unifesp. Amiga, pior que eu citei, tipo, 75% da prova. Foi 136 acertos. Não foi, oh, meu Deus do céu, mas também, 100 acertos, sabe? Aí eu lembro que, tipo, eu fiz o primeiro dia, assim, aí eu cheguei em casa e eu tinha acertado 23 das 25 questões. Falei, ok, tamo indo, né? Tá bom, vamos ver. É que eu não gostava de ficar muito animada, porque eu sabia que o segundo dia ia me derrotar. Porque eram específicas, né? Sim. E redação eu ia bem, então eu falei, acho que eu consigo acertar tipo, 45 e tudo mais. Aí no segundo dia eu fiz, falei, beleza, vamos esperar, né, galera? Eu falei, eu já tava na FMJ, na verdade, tipo, no ruim ia pra faculdade, sabe? Mesmo que fosse particular. Aí eu lembro que eu tava na Unicamp quando saiu a nota da Unifesp e eu vi minha classificação. Tipo, eu fiquei em 29 de 17 vagas. Eu falei, faz as contas aqui. Aí eu fui fazer as contas. Eu falei, quantas vagas tem? Aí eu, 17. Eu falei assim, bom. Tipo, chamavam até pra mais de 50 nos outros anos da minha costa, que é a de escola pública. Eu falei, gente, vou passar. Aí na outra sexta-feira, tipo, era nem 4 horas da tarde, eu recebi uma mensagem no meu direct, tipo, parabéns, você foi aprovada na Unifesp, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nem tinha saído da lista, nem sei como que esse povo tinha lista, mas eu sei que tinha saído. Aí eu falei, mãe, passei, não sei o que. Eu tava, tipo, no carro, eu tinha acabado de, tipo, pegar o meu tablet que eu tinha comprado pra faculdade. E aí eu fiquei muito no impasse, tipo, e agora? Será que eu fico na Unicamp? Pegou o ano pra Unifesp, porque você nem imagina que você vai ter nenhuma chance, você tem duas separadas. Você escolher. Eu acho que vai ser igual você, tipo, ano que vem você vai escolher, aí você vai falar assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Faço um sorteio no Instagram? Abro uma live? Gente, vamos sortear aqui a faculdade. Tipo assim, você fica muito no impasse. Porque, porra, é uma oportunidade, sabe? E aí eu, sei lá, eu até cogitei ir pra São Paulo, tipo, visitar pra ver se era aquilo mesmo. Mas eu falei assim, nossa, já tô aqui, tipo, já fiz amigos, já tava tudo no clima Unicamp. Eu falei assim, não, vou ficar aqui mesmo.
Não, se eu tivesse no seu lugar e eu tivesse, né, passado nas duas, eu também escolheria o Unicamp. Tipo, Não só pela localização, mas, tipo, porra, é Unicamp, sabe? Referência. Não que a Unifesp não seja, mas avalia o ranking, avalia tudo que a faculdade oferece. Tipo, 10.000% Unicamp eu ficaria, sabe? Mas eu fiquei muito em dúvida, porque eu não tava imaginando que eu fosse passar. E ainda chegou um menino falando pra mim assim, que eu passei na Unicamp também, mas eu acabei indo pra Unifesp. Aí eu, o que esse menino fez? Tipo, o que passou pela cabeça dele pra ir pra Unifesp, sabe? E aí eu fiquei muito curiosa, mas no final de tudo, tipo, decidi ficar na Unicamp. Mas óbvio que se eu tivesse só passado na Unifesp, eu ia pra lá também. Então, eu fui, tipo, fazer a prova muito... Foda-se. E foi a prova que eu passei. Agora as outras provas que eu fico, tipo... Não, porque essa prova eu vou ter que, tipo... Nossa, vou ter que ir muito bem. É as provas que eu... Eu acho que também junta... Eu acho que como você já tava, tipo, vou fazer a prova no foda-se mesmo, eu acho que às vezes nem tinha tanto emocional, né, nisso. Tipo, aí você tava lá de boa, aí às vezes foi por isso também. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fica muito nervosa na prova, né? Uhum. Eu chego 500 horas antes, chego lá com a primeira da sala a entrar. Prova. Não, e tipo assim, eu tenho um costume que as pessoas acham esquisito, né? Que quando eu conto para as pessoas, eu durmo antes da prova começar. Eu pego assim, deito na cadeira. Aí eu fico. Amiga, eu tirava aqueles 10 minutinhos de soneca. Soneca consciente, sabe? Você fica ouvindo no plano aqui. É desse jeito. Eu, tipo, sério, teve uma vez, foi o Unifesp. Ano passado eu não fiz Unifesp, né? Mas um ano retrasado eu fiz. E aí eu lembro que eu, tipo assim, depois de almoço, eu fico com muito sono, tipo, muito sono. Aí eu falei assim, nossa, que banzo, vou deitar aqui, eu juro. Eu acho que foi a vez que eu mais apaguei, assim, ó. Eu acordei com o fiscal falando assim, boa tarde, gente, vamos começar as orientações aqui. Tava todo mundo na sala já. Os portões fecharam, tal. Oh, juro, minha mão ficou dormente, porque minha cabeça tinha ficado tão acordou todo inconsciente, né? Aí eu acordei assim, eu tava com as babanas na mesa, assim. E era desse jeito. E tipo assim, mas foi uma soneca boa, porque eu acabei fazendo a prova, era o primeiro dia. E foi muito, eu fui muito bem nesse primeiro dia. Só que o que me tirou, eu lembro exatamente, foi o Enem, porque eu não tinha ido bem no Enem. Só que a minha mãe falou assim: você já pagou, vai lá, mesmo você tendo acertado, eu acho que nesse ano eu tinha acertado 132 questões, né? Aí eu falei assim: não, para a concorrência nunca que dá, só tive 2 questões, pelo amor de Deus, nem vou fazer a prova. Vai lá que a gente já comprou passagem, a gente já comprou não sei o quê, não vai perder. Ela, tá bom, eu fui lá fazer, e aí eu fui muito bem no primeiro dia era 25, mas 25 eu acertei, acho que foi 24, eu errei uma questão de inglês. E na redação foi a melhor redação que eu tirei na minha vida. Não sei se vale 45. É que não, vale 50, então você citou. Eu tirei 45,75, alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu fui muito bem, aí eu fiquei muito feliz, e aí eu fiquei com muita expectativa pro segundo dia, só que eu nunca tinha treinado questão aberta. A questão aberta pra mim é o caos, amiga. Tipo, assim, eu acho que é uma das coisas que eu tô planejando fazer. Tem que treinar, tipo assim, questão aberta, independente da prova, você não pode esperar passar pra segunda fase. Tipo, Exato. se puder, treina o ano inteiro. Eu acho que você tem que ficar com essa... Eu tava com essa mentalidade ano passado, tipo, vou pra segunda fase. E eu fiquei nisso. Tipo, não era, um dragão de cada vez. Tipo, eu falei, bom, primeira fase, eu vou ter que passar. Queria fazer a segunda fase, entendeu? Tipo, você tem que ter. Você tem que sonhar alto, assim. Eu já falei, se eu tô estudando pra ficar com expectativa de nem passar pra segunda fase, então por que eu tô estudando, sabe? Eu fiquei assim, não, eu vou passar pra segunda fase, tem que saber fazer questão dissertativa, então eu fiquei o ano inteiro atrás disso. Tipo, é isso que tá me tirando, porque eu já tinha passado outras vezes, então eu sabia que eu precisava melhorar na segunda fase. Falei, é português, é não sei o quê, então eu fui bem direcionada. Mas eu fui, tipo, muito assim, tipo, segunda fase, segunda fase, segunda fase. Primeira fase a gente tinha que passar, mas assim, não é um dragão de cada vez. É óbvio que quando você tava fazendo a prova, tipo, foca na primeira fase. Mas na hora que você passar, viu, corrigiu o gabarito, viu que tá com uma nota, tipo, com folga. Eu achei que eu não fosse passar, mas mesmo assim eu tava lá estudando pra segunda fase. Tipo, não tinha nem saído da lista, eu tava já meio que assim, vou começar a estudar? Vou. Quem sabe? Então eu acho que tem que ser assim, sabe? Você tem que ser muito realista com você e tem que confiar no que você tá fazendo. Tipo,
vai ter segunda fase? Então você vai fazer a segunda fase. Então você vai ter que estudar. Mas não é lá depois que você passar para a segunda fase. É agora. Entendeu? É uma preparação. Quanto mais você se preparar, melhor para você. Porque o meu maior medo era chegar, tipo, passei pra segunda fase da Unicamp. E agora? Tipo, 3 semanas da prova. Eu ia surtar. Eu tinha quase certeza. E não só a Unicamp pra fazer, né? Tipo, tinha as outras provas. Tinha o Nesp, tinha Enem, tinha FUVEST. Eu não ia ter todo o tempo do mundo pra estudar pra ela também. Amiga, eu queria te perguntar um negócio antes que eu esqueça. Você tinha falado de um curso de redação dentro da sua cidade, mas que estava online. Para a Unicamp, ainda está online esse curso ou não? Ele... Ó, o curso... Depois eu até te passo o contato, amiga, Ela chama Val e chama Curso Palavra. Curso Palavra Online. Se eu não me engano, ela tem, tipo assim, primeiro semestre e segundo semestre. Então, tipo assim, gente que não fez o primeiro semestre e quer fazer o segundo, pode fazer. Eu acho que deve ter voltado agora, assim, tipo, tirou férias em julho e aí volta agora. Então, se eu não me engano, são, sei lá, 20 semanas cada semestre. E aí, cada semana tem uma redação para fazer, né? E juro, amiga, ela é perfeita. Juro, ela é, tipo assim, ela é muito boa. E todo mundo aqui, quando eu falei que eu ia estudar sozinha, tipo, me recomendou ela. E muita gente conhece ela. Tipo, ela tinha um curso presencial e ela foi pro online por causa da pandemia e acabou ficando online, porque, né, online você consegue atingir mais gente. Todo quanto é canto. Então, foi uma coisa que eu investi, tipo, eu acho que era... Nem, tipo, sei lá, acho que era uns 300 por mês. Só que, por exemplo, ela corrigia 2 redações minhas por semana. Às vezes você vai pagar pra corrigir redação, tipo, uma redação sua. Eu lembro que tinha uma professora minha que cobrava 70 por uma redação. Eu que fazia 8 redações por mês, 8 vezes 70, dava muito mais que 300. Então, eu pensava muito, porque eu também tinha a aula e, assim, toda dúvida que você tem, você pode mandar o WhatsApp pra ela. E ela responde, tipo, qualquer hora do dia, assim, ela vai responder você. E tanto por mensagem quanto por áudio. Então, ela foi tanto a questão da correção quanto o suporte, assim, tipo, meu Deus, não estou conseguindo fazer uma redação, Val, como é que eu posso começar? Tipo, ela me ajudou muito. E foi uma coisa que eu realmente investi, que eu falei assim, não, porque isso aqui vai valer a pena. Foi uma coisa que eu... Foi o único gasto que eu tive, assim, no ano de cursinho, que foi a redação mesmo. Mas foi o melhor investimento da minha vida. Eu acho que, tipo, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha passado realmente. Não, porque, tipo assim, eu realmente sou caótica em redação. Porque, por exemplo, eu faço redação com Aníbal, né? Só que ele não engloba Unicamp. Esse é o ponto. Tá errado, hein? Tá muito errado, gente. Que preconceito é esse? Não, ó. Porque, tipo assim, como é gêneros, né? Ele pega só dissertação. Aí a gente faz dissertação do Unesp, Enem e FUVEST. Aí, tipo assim, ele tem um mini curso de redação da Unicamp, só que tá muito caro. Não, amiga, de verdade. E nem engloba tantas redações assim. É porque, tipo assim, eu realmente sou horrível em gêneros. Eu já fiz uma redação de gêneros da UF. Aí, nossa, terrível. E, ai, eu tenho a segunda fase, porque eu tô com a mentalidade realmente de aprovado, entendeu? Eu quero passar para a segunda fase, eu vou passar para a segunda fase e eu preciso saber fazer redação. Da Unicamp, no caso, né? Que é gêneros, então. Amiga, manda mensagem pra ela. Eu vou começar, sabe fazer o quê? Pedir cupom de desconto, porque eu já indiquei um monte de Verdade, blogueira. Eu tô falando sério, todo mundo que me pergunta que curso de redação que eu fiz, eu falo que foi com ela. Eu acho que deve ter ela deve ter ganhado um monte de aluno, porque eu que indiquei, porque realmente, tipo, eu indiquei porque eu fiz e foi muito bom, sabe? Eu vou pedir pra falar pra ela, Val. Val, olha aqui. O cupom de 10% aí, ó. Tá bom, tá ótimo. E realmente, assim, foi muito bom, foi o diferencial. E já adiantando, amiga, Unicamp, eu não, tipo assim, eu não tive que decorar nenhum gênero pra prova. Tipo, eu estudei, mas não foi nada assim, nossa, como escreve uma carta, sabe? Eu fui muito pela proposta, tipo, cumprir as tarefas que tem na proposta, tipo, encarnar o personagem. Tipo, você é um morador de não sei da onde. Aí eu já me colocava como moradora, entendeu? Não, mas é sério mesmo, tipo, no dia, eu lembro até hoje, eu fiz a redação sobre o porte de armas, né? Que era sobre, tipo, vão instalar um clube de tiro no seu bairro. E você tem que... Era o gênero. Você tem que fazer um texto de convocação. Quando que você vai aprender a fazer um texto de convocação? Me diz. Tipo assim, convocando as pessoas do seu bairro a se virarem contra a instalação desse tiro. Meu Deus.
Aí você fala, como que eu vou fazer um texto de convocação? Como que é, né? Univos. Vamos, galera, mulheres. Quase que eu falei isso, né? Só que não pode. Mas tipo, assim, foi muito... Seguir o que tava pedindo as tarefas. Então, tipo, eu fiz isso aí no final. Então, gente, vamos nos unir contra este ato atroz para a nossa comunidade, sabe? Umas coisas assim. Eu nem lembro o que eu escrevi, tipo, eu vou conseguir ver, porque eu vou sair naquele livrinho da Unicamp que tem as redações, né? Redação nota máxima, eles escolhem. Aí, se você quiser, eles publicam. Eu vou até ver o que eu escrevi, mas, tipo assim, eu não precisei decorar nenhum gênero. Eu só literalmente fiz o que tava pedindo e deu certo, sabe? Então, já te adianto isso, que você não precisa surtar por causa de gênero, não. É bem tranquilo, é bem mais tranquilo do que parece. Tipo, eu vou ter que decorar como que faz um editorial. Não, tipo, é só você seguir o que tá fazendo. Mas depois você dá uma conversada com ela lá, vou pedir meu cupom de desconto. Eu vou pedir hoje, fala assim, quantas pessoas vieram por mim desde o começo do ano? Tanto que eu indiquei já. Mas é isso, amiga. Não, tem que pedir mesmo, tem que ser assim. Não, porque comigo, quando eu consegui os cupons das coisas, foi porque muita gente me perguntava, olha aqui, eu até pegava print de conversa, assim, olha aqui o tanto de gente, me dá um cupom aí, vamos se ajudar. Porque é bem provável que as pessoas chegam e falam, eu vim pela Melissa, que passou não sei aonde, sabe? E aí ela, sim, 3 vezes sim, cadê meu cupom? Falar com ela, mas depois eu te passo, amigo, o contato. Qualquer coisa você até deixa na descrição do vídeo, que ela chega pra ela. Aí você já ganha as suas comissões. Sim, amiga, a comissão que eu tô precisando. Então, as minhas perguntas já acabaram. Você tem alguma coisa pra falar? Assim, específico? Gente, agora eu vou dar uma de coaching, aquela motivação final. Vai. Agora chega essa época do ano, né? Tipo, agosto, setembro. Aí todo mundo fica falando, reta final, essa bosta, essas 2 palavras que eu odeio, tipo, como se fosse o fim do mundo. E ontem mesmo, inclusive, né, gente, a cartilha da nossa turma está quase nos finalmente. A gente teve problema com algumas imagens da cartilha, questão de direitos autorais. E aí a gente teve que correr atrás disso, mas assim, ontem mesmo eu tava fazendo ela uma parte, eu tava vendo a parte dos depoimentos, né? Que eu tava colocando na cartilha, e aí eu vi todos os depoimentos que fizeram das pessoas da minha turma. E uma das meninas lá escreveu assim, gente, a primeira coisa que ela escreveu no texto. Gente, dá muito certo sim, tá? Em caps lock, em várias letras. E realmente, às vezes a gente acha que... Eu, pelo menos, achava que era muito distante, assim. Eu não conhecia ninguém muito próximo que tinha passado numa universidade pública, num curso de medicina. Tipo, tinha gente do meu cursinho, assim, que passou. Mas a gente acha que a nossa hora nunca vai chegar. Que, sei lá, que tá muito longe, que tá muito distante. Que a gente tá fazendo tudo errado. E que a gente tá cada dia mais burra. Que eu era assim que eu pensava que eu estava. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mas uma coisa que eu botei na minha cabeça, assim, desde o começo principalmente do meu terceiro ano de cursinho, que eu falei que ia ser o meu último, é que eu ia acreditar no que eu tava fazendo. Porque, como eu tava fazendo tudo assim, com base nas vozes da minha cabeça, eu falei assim, bom, eu preciso ter consciência do que eu tô fazendo, né? Que eu tô fazendo uma coisa correta, assim, que eu realmente precise. E também para as pessoas que estavam ao meu redor, principalmente a minha mãe, que ficava comigo aqui o dia inteiro, pra ela ver que eu também tô acreditando no que eu tô fazendo. Então, assim, cada prova é uma prova. Teve provas que eu fui bem e teve provas que eu fui mal. Mas não é porque você foi mal em uma prova que você vai mal na outra. E eu sou o caso vivo disso, um exemplo, porque eu fui mal no final de semana na primeira fase da FUVEST e no outro final de semana eu fiz a prova da minha vida. Então, assim, é muito louco. E para você conseguir lidar com isso, você tem que estar muito bem. Então, principalmente agora, nos últimos meses, assim, até a prova, falta, sei lá, menos de 3 meses para a prova da Unicamp, que é a primeira, né, das paulistas. Gente, durmam, né, umas 7, 8 horinhas por dia. Se alimentem direito. Comam comidas, assim, nutricionalmente boas. Não adianta ficar se entupindo de industrializado, inclusive na hora da prova. Tomem bastante água. Tirem um tempo para você. Às vezes, você não precisa, assim, aproveitar a vida virando noite em festa, que era o que eu via muita gente fazendo nos meus 2 anos de cursinho. Você pode pegar um sábado à noite que você quer, sei lá, se distrair, vai jantar fora com alguém, ou pede alguma coisa
que você gosta para comer, assistir um filme, sabe? Fazer coisas leves, gente, tá? Eu acho que isso só teve, sei lá, consigo contar em uma mão quantas vezes, assim, eu saí de, tipo, chegar muito tarde em casa ano passado. Porque realmente eu sabia que não ia fazer bem pra mim, sabe? E de setembro pra frente, assim, eu lembro que eu realmente me isolei. Assim, rede social eu usava muito pouco. Às vezes eu entrava só pra, enfim, ver alguma coisa. Não, isso mesmo, gente. Mas a Ana Bruna, tá? Por favor. Mas assim, principalmente semana de prova, às vezes. Sabe aqueles segundo antes da prova de abrir o portão, você tá lá esperando? Tipo, eu não tinha nem aplicativo do Instagram instalado, que era o meu vício. O Instagram era meu vício. Às vezes eu via antes de. Antes não. Depois que eu chegava da prova e tava em casa, naquele domingo de noite, tipo, 7, 8 horas quando você chega da prova, você não quer fazer mais nada, você não quer pensar nada. Eu entrava assim, olhava, mas era tipo, como eu já não tava usando, não era uma coisa que eu sentia tanta vontade, sabe? Então, para realmente não criar essa ansiedade, enfim, ficar ali, o que estão postando e tal. Isso é uma coisa que eu gostei bastante, assim, eu achei que ajudou a eu ter mais foco nas coisas que eu tava fazendo, tanto de estudo quanto de qualquer outra coisa. Que mais? Cuidado psicológico, né? Então, se você tem condição de fazer, enfim, ou pagar um psicólogo, ou inclusive, gente, tem até, se você mora perto de alguma universidade, principalmente pública, tem às vezes serviço psicológico, tipo, gratuito, isso é muito importante. Ou às vezes conversar com alguém, tipo, sabe, só jogar, assim, a gente fica ruminando muitas coisas na nossa cabeça, no subconsciente, isso atrapalha muito a gente tipo, progredir mesmo, assim, sabe? Continuar a fazer as coisas. Então, sei lá, às vezes pegar alguém, tipo, você pode me ouvir, às vezes a pessoa nem vai conseguir resolver o seu problema, mas só de você tirar isso de você, tirar isso da sua cabeça já ajuda. Eu não tô falando que a psicóloga resolveu todos os meus problemas, mas só de ter alguém, assim, pra eu contar isso. Qualquer coisa que seja, tanto de estudo quanto da vida pessoal, é muito bom. E semana da prova, gente, é igual quando você tá, sei lá, você tá preparando para um campeonato. Eu que faço atletismo agora, eu tenho que. Chega um mês antes da prova, você tem que começar a comer bem, você não pode beber, não sei o quê, mas isso é o ano inteiro, no nosso caso, né? No caso de vocês. Então, descansar mais na semana da prova, tipo, tem que revisar, tem que estudar sim, mas no sábado, gente, passou da meio-dia, às vezes você não. Ou no sábado inteiro. Tem gente que gosta de estudar, tem gente que gosta de fazer nada, vai muito da pessoa, mas eu gostava muito de fazer coisas que me deixavam mais tranquila. Então, eu gostava de assistir filme, gostava de, sei lá, comer alguma coisa que eu gostava, assim, sei lá, sair, ficar à tarde assistindo filme e tomando açaí, adorava. E dormir cedo no dia, acordar no outro dia, tomar um café da manhã bom, né? Comer uma coisa leve no almoço, não dá pra comer uma feijoada, ninguém quer passar mal, pelo amor de Deus. Chegar com calma na prova. Se você tem alguma coisa assim que te ajuda a ficar mais tranquilo na prova. Eu gostava de. Tinha algumas manias, tipo, eu gostava de acender vela em casa. Eu pegava a vela, escrevia o nome da prova que eu ia fazer na vela com a caneta, aquelas permanentes. Tipo, FUVEST 2023, primeira fase. Colocava o dia, colocava o quanto que eu ia acertar. Gente, era manias que eu tinha pra fazer, tipo, tudo pra alinhar. Que doideira! Achei legal. Falava pra minha mãe ficar vigiando. Tipo, eu colocava FUVEST e tal, eu colocava, sei lá, meta. 75 acertos, não sei. Aí eu colocava lá e deixava, tipo, acendia na hora que eu ia pra prova. Eu gostava de usar um colarzinho também. Esse aqui tem um anjinho, tipo, eu usei em todas as provas que eu fiz ano passado. E era uma coisa que, quando eu ficava meio angustiada, assim, no meio da prova, eu começava a apertar ele. Não que fosse ajudar alguma coisa, mas era uma maneira de, sabe, tipo, tem alguém comigo? Além de eu mesma, na hora. Eu também gostava de escrever antes da prova, assim, pegar o rascunho da prova. Tem até aqui, inclusive, eu acho, nem sei. Não, aqui não tem nada no Unicamp. Mas eu gostava de colocar, tipo assim, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu consigo. Lei da atração. Realmente, eu gostava de fazer isso, é uma coisa que me ajudava bastante. E ficar repetindo isso ao longo da prova. Tipo, antes de começar a prova, se eu começava a ficar muito nervosa, eu repetia isso, sabe? Eram algumas manias que eu tinha, tipo, que me ajudava a ficar mais tranquila. E, gente, cada prova é uma prova. Fez uma prova, partiu para outra até acabar. E uma hora vai dar certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou no fim. Então, é muito importante dizer isso. E não é para desistir. Eu penso uma frase que eu gosto muito de repetir para mim mesma, né? Só não consegue quem desiste.
Quando você ainda estiver tentando, persistindo, sua hora vai chegar. Assim. Às vezes a gente acha que vai demorar muito tempo, mas é clichê falar isso, só que é o tempo necessário para, tipo, tudo acontecer da maneira mais possível, mais perfeita possível, no caso. Eu tô, tipo, na melhor universidade que eu poderia estar, com as melhores pessoas. Eu conheci pessoas, assim, que eu nem imaginava, tipo, por que eu fiquei toda a minha vida sem ter essas pessoas, sabe? Eu conheci tanta gente, aprendi tanta coisa, vi tanta coisa, que era o momento certo. Eu acho que se eu tivesse passado, por exemplo, na USP ano passado, eu não ia estar vivendo isso. Ia ser totalmente diferente. Então, era pra eu estar aqui hoje, era pra eu ter passado na Unicamp depois de 3 anos tentando. E vai ser com vocês, tipo, vocês vão passar, vocês vão entrar e vocês vão ver, tipo, era pra eu estar aqui. Era o meu momento e, de verdade, quando é pra ser seu, ninguém vai tirar. Pode todo mundo fazer o que for, mas quando for pra ser a sua vez, ninguém vai te parar. E, gente, esse é meu recado. Espero ver muitos de vocês ano que vem lá, que a gente vai preparar uma calorada muito boa pra vocês. Gente, o melhor momento da faculdade é a calorada. Você vai chegar lá, vai receber o seu kit de calor, vão te pintar e vai ter a bateria tocando, é uma delícia. Aí você vai receber o seu apelido, que vai ser o pior possível na faculdade. Qual que é o seu? O seu é bicho de abelha. Uhum. Gosta. Tem apelidos muito mais legais que o meu. Mas, enfim, é uma delícia, gente. Vocês vão comer um bandejão pela primeira vez. É uma delícia, você come de graça no primeiro dia, tá? Porque depois é R$3, tá bom? Todas as festas pros calouros. Na USP é 2. Ah lá. Mas vocês não podem repetir carne, tá? A gente pode repetir a carne. Pode? Pode repetir a carne. Quantas vezes você quiser, tá? Então venha pra Unicamp. Só pra avisar, pra quem gosta de cerveja, as chopadas são todas de graça, tá? No ano de calor, você não paga nada. Inclusive o ônibus, que a gente chama de bonga, é de graça também, te leva lá pro lugar da festa. E é uma delícia, gente. O ano de calor é o melhor de todos, porque depois é só tristeza. Que aí você é o quê? Ou você é calouro, que é o que importa, ou você é o último ano, que é o que importa também. Aí você fica nessa transição, se você não é ninguém. Mas o ano de calor é uma delícia. Então, é isso. Espero muito de vocês ano que vem lá. Vai ser muito bom. Pra turma 62. Ai, gente, que delícia. Daqui a pouco eu estou no segundo ano. Inclusive, a Bruna ela vai passar e vai pra lá, gente. Eu vou conhecer ela. Vou ir pra turma 62. Ah lá, gente. Eu apoio já. Ou é 62 ou é 112. 112. Eu apoio. Mas é isso, gente. Eu adorei participar. Eu também adorei. Eu ficaria aqui eternamente falando, porque esse assunto nunca acaba, né? Para vestibular é uma coisa infinita. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu já vou deixar fazendo uma merchan. O meu Instagram tá aqui embaixo na descrição. E aí vocês podem mandar mensagem. Sempre respondo. Pode mandar no direct, não tem problema. Tá super aberto lá. Enfim, se quiser desabafar também, porque eu era dessas. Gostava de chorar as pitangas sempre que possível. Não, será que você... Não, eu não lembro se você desabafava comigo na época de vestibular. Ou desabafava ou não desabafava, eu não lembro. Eu acho que não, amiga, porque na época que eu comecei a acompanhar, foi a época que eu fiquei depois meio off. Aí eu nem vi, tipo assim, eu nem via nada. Eu não sei porquê, mas eu lembro que eu falei alguma coisa pra você. Eu tô ficando doida, eu acho que tô ficando doida. Tem que ver nas nossas mensagens. É porque, tipo assim, eu lembro que depois que você passou e eu vi que você já me acompanhava, eu falei, pô, quem que era essa pessoa, né? Eu respondi outras pessoas. Aí eu fui e lembrei, eu falei, caralho, eu lembro. Aí eu lembro, eu li as mensagens antigas, mas eu não sei se você chegou a desabafar comigo ou não. Pode desabafar. Adoro falar sobre isso. E acho que a Bruna vai liberar essa semana. Inclusive, quem for de Campinas, dia acho que 19, 20, não sei. Antes de 19 eu já lanço o vídeo. Dia 20 tem Unicamp de portas abertas. Então, quem for da região for ir, vai lá. Talvez eu vá, não sei. Mas vão conhecer a Unicamp, a Faculdade de Ciências Médicas, que é perfeita. E é isso, gente. E é tudo de bom ser Unicamp, sabia? E aí... Então... pode falar, mas... Então, gente, esse foi o vídeo. Ficou um pouco longo, porque a gente é tagarela duas... Conversa, né? Você tem que sentar com café, com bolo, porque tem história, hein? Nossa, tipo assim, eu adorei. Muito obrigada por estarem aqui. Eu espero que com essa conversa nossa você tenha se interessado um pouco mais pelo Unicamp.
Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deixe o like, comenta aqui se vocês querem, né, que eu entreviste outras pessoas de outras faculdades também. E é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Eita, como trava! Eita, como fala! 2 horas de vídeo! Nossa, eu tava até pensando, será que eu faço parte 1, parte 2? Não sei, acho que Amiga, não. pergunta. Eu acho que você tem que perguntar isso aí no Instagram para dar um engajamento.